quando se trata de dinheiro e prosperidade. Quais são as dinâmicas ocultas que o dinheiro percorre, que nos autoriza a tê-lo ou desautoriza a não tê-lo? Então, quais são os segredos que a gente vai poder tratar aqui, que vão abrir uma porta, um portal, para uma nova percepção? Essa aula é uma aula única e é a primeira vez que eu estou fazendo dentro do meu consultório, ao vivo. Eu não sei se a Renata comentou, mas a gente vai sortear duas pessoas, para fazer aqui, por videochamada, uma dinâmica profunda do tema sobre dinheiro. E depois, Renata, eu vou ter mais uma dinâmica que eu peguei aqui de última hora, aqui do baralho, e é bem interessante, depois eu vou mostrar. Tá bom. Mas o que vai acontecer hoje? Eu quero começar a falar sobre a nossa ancestralidade, depois as três partes do ser, e a conexão disso tudo em relação ao dinheiro. Tá bom? Então, vamos lá. Você trabalha, você se esforça, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que dá duro todos os dias, levanta cedo, vai para o trabalho. Você é uma pessoa esforçada ou esforçado. Mas o que acontece que o dinheiro parece que ele vem, mas logo vai? Ou ele vem e não fica? Qual é o movimento oculto que age sem eu ter consciência, que não permite que eu tenha em abundância, de forma saudável, esse dinheiro na minha conta financeira, no bolso, na bolsa, no investimento? Por que isso acontece? Por que algumas pessoas têm e outras não têm? E as que não têm, qual é o movimento secreto por detrás dessas pessoas que age na profundidade, impedindo dela dar esse salto? O que é isso? Muito bem, hoje eu vou trazer algumas respostas. Para começar, eu vou falar para vocês sobre o nosso campo sistêmico. Aqui atrás de mim, vocês podem ver que tem o nosso mapa genealógico sistêmico familiar. Vocês estão vendo meio de longe, mas esse mapa aí tem quase 3 metros por 1 de altura, 1 e pouquinho de altura. Então, esse mapa, ele tem toda a nossa história ancestral impressa numa foto. Esse mapa, ele foi construído para ser trabalhado aqui no consultório, e a gente coloca ele no chão, e a pessoa, com o corpo dela, se posiciona em cima do tapete. E aí ela pode absorver os conteúdos da sua árvore genealógica sistêmica familiar, no corpo, nas vísceras. É um tapete tão forte, mas tão forte, que tem pessoas que, quando sobem nele, elas se ajoelham e começam a chorar. Porque aqui está toda a sua família numa única imagem. Então, só para você ter uma ideia, eu vou dar alguns dados. Veja só, nessa fotografia estão da primeira geração, que são o nosso pai e nossa mãe, até a 7ª/8ª geração, os nossos ancestrais, que dá mais ou menos aqui 256 pessoas que nasceram, que passaram por experiências, que viveram coisas que você nem sequer pode imaginar. E que deu certo e não deu certo. E que a vida, que vem de muito antes dessa história, ela vem lá do infinito passado, ela zigue-zagueia todas essas pessoas e chega em você. Você está aqui. Então, o que acontece? Você tem 256 pessoas, que vai da primeira geração, que são seus pais, até a 7ª/8ª geração, lá para cima. E esse mapa dá um total de 240 anos. Ou seja, quase um quarto de milênio. É muita história, é muita coisa que aconteceu antes de você nascer e que te permitiu nascer exatamente porque aconteceu tudo isso, mesmo sem você saber. E eu vou dizer, isso daqui é uma força, é um poder que a gente praticamente não usa. A maioria de nós tem acesso geralmente até aos bisavós. Então aqui está o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, avô e avó, e os bisavós aqui da terceira geração, malemar, a gente sabe alguma coisa deles. Muito bem. E o que isso me afeta? Existem estudos que dizem o seguinte, que no nosso corpo, na nossa DNA, no nosso
genética, existem 7 gerações dessas aqui de informação. O que é isso, Francisco? O seu corpo, ele carrega 7 gerações no seu DNA. Histórias que deram certo, que não deram certo, coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, coisas feias, coisas bonitas, coisas trágicas, coisas belíssimas aconteceram e está impregnado na sua pele. Então, dentro de você está o sonho realizado de todos eles aqui. Imagina a força que você tem dentro de você disponível e que não é usada. Então, esse mapa, ele é o primeiro passo nessa aula. Entender da onde que nós viemos, aonde nós estamos e para onde que nós vamos. Entender isto muda o jogo. Então, hoje, a gente vai falar dessa questão da nossa ancestralidade e a força que ela ocasiona dentro de nós. Então, veja bem, por exemplo, aqui, nesse mapa, eu tenho acima dele o passado. Aqui, onde está esse triângulo, representa o filho, que é o presente, e aqui, logo abaixo, à frente, o futuro. Então, nós temos nesse mapa 3 dinâmicas de tempo: passado, presente, futuro. Gravem isso. Isto vai fazer toda a diferença. Agora, desse lado de cá, que vocês estão vendo, e para vocês aí o lado direito, é o clã inteiro da sua mãe. Tudo isso aqui em rosa. E do lado de cá, é o clã inteiro do seu pai. Então, essas duas forças, elas vêm, afunila, e você nasce. Então, muitas das histórias que você carrega sobre dinheiro podem vir do lado da mãe ou podem estar do lado do pai. Ok? Aqui entra um detalhe importante. Tudo que você tiver dentro da sua história de origem, qualquer desacordo, desagrado, exclusão, negação, qualquer coisa contra este clã, lembrando, mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja certo, qualquer coisa que você tiver no seu coração, no seu íntimo, eles sentem instantaneamente essa negação. E na hora que você vai avançar para conquistar alguma coisa, eles, provavelmente, por causa desse sentimento, podem sabotar esse sucesso financeiro. E eles têm força para isso. E nós vamos falar sobre isso. Como é que eu faço para conquistar financeiramente, mesmo sabendo que muitos aqui não conseguiram? Para entender isso, e pedir também, além disso, a permissão para que eles nos autorizem a prosperar. Para que isso aconteça, eu preciso ir para um lugar interno, que a gente chama de postura interna, de humildade. Eu falo para eles, meus queridos ancestrais, por favor, me autorizem a prosperar, mesmo que aqui a maioria não tenha conseguido. Se a gente se virar para a nossa ancestralidade com nesta humildade, eles vão nos olhar de volta com amor, com carinho e vão nos autorizar a seguir. Então, dito tudo isso, eu vou complementar agora falando sobre as 3 partes do ser. Francisco, o que é isso? Nós somos seres tripartidos. E esse ser tripartido eu vou apresentar agora e vocês vão entender o que cada um deles faz quando se trata da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dinheiro, de tudo que você possa imaginar, o que eles fazem em segredo para ou nos autorizar ou nos podar. Então, olha só, as 3 partes do ser é a nossa primeira parte. Ô, meu filho, baixa isso aí, pelo amor de Deus, estou estudando. A nossa primeira parte, que é a nossa alma. Então, eu vou apresentar aqui esse boneco que passa a representar a nossa alma. Acho que aqui vocês conseguem ver. Está até escrito aqui, alma. A nossa alma, ela é ancestral, antiga, poderosa, e ela se ocupa
da maior parte do tempo da existência, querendo resolver certas coisas. Depois desta alma, eu vou falar da segunda parte do ser, que é a nossa criança. A nossa criança de 5, 7 anos de idade, dos 5 aos 10. Nós vamos falar sobre o que essa criança faz, e o que esta alma faz, e o que esse sistema faz. E por último, não menos importante, vou apresentar o nosso adulto, que está aqui na forma do boneco Adam. Então, o nosso adulto, ele aparece aqui. Vou colocá-lo sentado, para ficar mais fácil de entender a dinâmica. Perna cruzada. Esse boneco, nós usamos aqui no consultório, eu tenho vários deles aqui. E ele nos ajuda a trazer informações do campo profundo do sistema da pessoa. Então, eu tenho vários bonecos, são 10. Eles foram construídos à mão, num trabalho muito, muito sério, para ajudar as pessoas a fazerem as suas dinâmicas, as suas arrumações internas. Vamos ver se o Adam para um pouquinho. Acho que ele está com vergonha, muita gente olhando, mas ele já vai se ajustar. Se ele cair, é cansaço. Trabalhou muito essa semana. Muito bem. Então, vamos lá de novo. Nós temos a nossa alma, nós temos o nosso adulto e nós temos a nossa criança. E aqui atrás nós temos o nosso sistema. O que acontece no nosso sistema? O nosso sistema, ele é baseado, segundo Bert Hellinger, o criador da constelação, eu acredito que muitos aqui já conhecem, já ouviram falar, mas existem 3 leis sistêmicas que atuam fortemente nessas dinâmicas aqui, nesses 3 aqui, personagens. Que é a primeira lei, a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela é uma lei que ela funciona tanto quanto a lei da gravidade. Eu já vou falar dela. A segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca saudável entre dar e tomar. Então, essa primeira lei do pertencimento diz o seguinte: quando você nasce aqui, pequenininho, nesse sistema, você tem o direito sagrado, divino, de pertencer àquilo, a esse grupo. Ninguém, em absoluto, pode tirar você de dentro desse grupo para fora. Ninguém lá de dentro do grupo pode te empurrar. Ninguém daqui de fora pode puxar você. E nem você mesmo pode se pegar pelo cabelo e sair. Uma vez que você nasceu ali, acabou, você pertence. Inclusive, crianças abortadas. Inclusive, crianças que não foram vistas. São as que mais pesam no sistema. Olha como isso é importante. O pertencimento, ele te ajuda a entender as dinâmicas da alma, da criança e do nosso adulto. A segunda lei, que é a lei da ordem e da hierarquia, diz o seguinte: aqueles que estão aqui em cima são mais antigos, maiores, do que nós que estamos aqui embaixo. Ou seja, o meu bisavô é maior, muito grande, maior do que o meu avô. E o meu avô é maior do que o meu pai e minha mãe. E eu sou muito pequeno perto de todos eles. Então, a ordem e a hierarquia é o seguinte: se eu troco de lugar, essa trocar de lugar, pessoal, significa uma postura interna, um sentimento. Eu já vou dar um exemplo. Quando eu troco de lugar, eu quebro essa hierarquia. Quando eu quebro essa ordem, essa hierarquia, uma avalanche de problema na vida da pessoa vai acontecer. Mesmo que ela não saiba. E como que isso ocorre? Já vou explicar. Vou falar. Quando você tem os seus pais, então imagina que você tem um prédio e lá em cima, na cobertura, os seus pais habitam. E nós, que somos os filhos, moramos aqui embaixo, no térreo. Toda vez que tem um problema entre os pais, não, detalhe, importa o que seja, qualquer que seja o problema, eles sempre vão dar conta. Só que, o que acontece? Nós, como somos filhos pequenos, nós não entendemos dessa maneira. A gente acha que nossos pais não conseguem. Então, a gente vai pegar o elevador do prédio, vai subir, chegou lá na cobertura, abriu a porta, saímos, estamos lá no meio do pai e da mãe, nos metendo, interferindo na dinâmica deles.
A nossa vida pessoal vai parar aí. Dinheiro, não ganha. Trabalho, vai ser difícil. Relacionamento, muito menos. Então, a ordem hierarquia, quando ela é desrespeitada ou quebrada, a vida da pessoa vira um caos. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca saudável entre o dar e o tomar, veja o saudável, entre parênteses, dar e receber, ele também tem uma força. Então, por exemplo, se eu entrego algo para alguém, esse alguém fica feliz, mas lá no fundo ele sente uma espécie de dívida. Então, o que ele vai fazer? Ele quer se livrar desse desconforto e vai me dar uma outra coisa em troca para ele ficar de igual para igual comigo. Então, eu entrego para ele uma coisa, ele fica desconfortável e quer se livrar desse desconforto me dando algo. Quando ele me dá algo, ficamos iguais e passa um pouquinho. Aí eu fico desconfortável e dou outra coisa para ele, e aí a gente vai trocando no saudável. Então, essa relação pode seguir de forma saudável. Agora, quando isso não acontece, quando, por exemplo, só um dos lados que dá, e o outro só recebe, existe aqui já um desequilíbrio. Por exemplo, isso acontece muito em relacionamento, casal, parcerias. Pode ser marido e mulher, pode ser qualquer gênero. Sempre que tem esse desequilíbrio na relação, aquele que ganhou demais, ele vai se sentir desconfortável. E aí as brigas começam a acontecer porque ele quer devolver o que ele ganhou, mas o outro não deixa. Porque todo mundo sabe que o dar é muito mais leve do que o tomar. Quando você dá alguma coisa para alguém, você fica aliviado. Tá certo? E quando você toma, você fica pesado, desconfortável. Então, o problema aqui não é o dar e tomar, mas o peso. Então, essas três leis que eu falei, primeira, a lei do pertencimento. Segundo, Isso. Um minuto. pronto. Só para não cortar você, mas a Bruna, você pode responder agora ou depois, ela perguntou assim: e quando nós não recebemos de nenhum dos dois, nem do pai e nem da mãe? Depende do termo receber que ela quer dizer. Porque ela está viva. Sim ou não? Tá viva, Bruna? Sim, Então, recebeu tudo. tá viva, né? A vida. Você, quando nasce, você toma tudo. Eu ouvi alguma pergunta? Não, alguém abriu o microfone, mas eu já fechei. Ah, sim. Então é o seguinte, quando porque, vamos lá, vamos falar disso. Os nossos pais, eles são grandes e nós filhos somos pequenos. Qual é a função de cada um? Qual é a função do filho, qual é a função do pai? Do pai e da mãe. Os pais dão tudo. Dão tudo o quê? De bom e de ruim. De certo e de errado. De justo e de injusto. Tudo que presta e o que não presta. Eles dão. E não tem como você pegar isso e devolver para eles. E aí entra a quebra da ordem. A força, ela vem de cima para baixo. E ela não vem de baixo para cima. Então não tem como a criança querer devolver para os pais aquilo que ela recebeu, que é a vida. Ah, mas meus pais não me deram nada. Mas você está vivo. E a partir da vida você pode ter tudo. Então eles deram tudo. Só que não deram do jeito que você queria. Que a sua criança queria. Então isso, claro, tem efeitos. Porque a criança, ela sente de um jeito absurdamente grande. Então, assim. Então, ela falou aí, eu só recebi a vida mesmo. Então, a vida foi maravilhosa. Com ela, você pode fazer o que você quiser. Você pode prosperar, você pode crescer, você pode ter sucesso. Você pode escolher também não ter sucesso. Mas eles deram tudo. Qual é o problema disso? O problema é que se você não toma esse tudo e fica só com o que é bom e o que é pesado, você deixa com eles, você não consegue ir para a vida. Não tem como. Você precisa pegar o que não presta e o que presta, juntar essas duas forças, bater no liquidificador e coar e deixar só o que é saudável. A vida, por exemplo, é saudável. Você ganhou ela. Então você faz um suco. Se Deus te deu um limão, você vai fazer suco, limonada, torta de limão, você vai fazer um monte de coisa com essa vida. Mas tem dor, eu sei, a gente sabe, a criança tem dor. E essa dor é que incomoda, e é onde eu vou entrar agora. Um dos principais problemas da falta de dinheiro. Então vamos lá. Então eu dei uma pincelada bem rápida, por cima, assim, voando, sobre as três leis. Mas agora eu volto para o tema. Qual é o tema? As três partes do ser. Muito bem. Como eu já disse, essa aqui é a alma, que eu já apresentei. Esse é o nosso adulto e essa é a nossa criança. Vamos lá. O que a alma faz? O que o adulto faz? O que a criança faz? A nossa alma, ela se ocupa de algumas coisas. Vamos lá. Aqui é o nosso sistema, certo? Nosso sistema ancestral. Então, tudo que tiver aqui de bagunçado,
de fora do lugar, desorganizado ou excluído, podem acreditar, a nossa alma, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai virar e ela vai seguir na direção do passado do sistema para tentar corrigir, para tentar curar, para tentar resolver. E ela faz isto o tempo inteiro. Aqui no campo, eu vejo isso todo santo dia aqui. A força e a potência que a alma tem de tirar grandes oportunidades financeiras, recursos, porque ela primeiro quer resolver aquilo. Ela não se dá por satisfeita enquanto aquilo que ela olhar não estiver resolvido, ela não vai parar. Então, veja, a nossa alma, ela se ocupa de querer consertar a bagunça do sistema, de querer incluir, lembra do pertencimento? Ela quer incluir os excluídos do sistema. Vamos lá, aquele avô que ninguém fala mais, aquele bisavô que ninguém lembra dele, aquela tia que ficou presa lá no manicômio e ninguém lembra mais dela, aquele irmão daquele tio-avô que morreu e ninguém fala dele, aquela falência que aquele bisavô lá no começo, lá na Itália, na Espanha, na Europa, teve, aquela guerra que aconteceu lá do outro lado do mundo, ela fica olhando para isso o tempo todo. E assim que você resolve algum movimento sistêmico no campo, e ela resolveu aquilo, ela já vai fazer assim com a cabeça, ó. E aí ela vira e já vai resolver o próximo bucha. E é incansável. Então, o nosso trabalho aqui é entender para onde essa alma olha, que não autoriza a pessoa a prosperar. Agora vamos falar da criança. A criança, o que ela faz? Só uma coisa. Ela só olha para pai e para mãe, e mais nada. Ou seja, ela também fica voltada para o passado. Ela fica direcionada para o pai e para a mãe. Exemplos. Sua mãe teve muita dificuldade na vida dela. Seu pai foi... a sua mãe está aqui. Sua mãe teve muita dificuldade na vida. Seu pai foi um cara ausente. Ok? O que vai acontecer? A sua criança vai ver, lembra do prédio? A dinâmica entre esse casamento esquisito e ela vai querer tentar ou salvar o casamento dos dois, entrando no meio, aqui, ou ficando do lado da mãe, aqui, ou do lado do pai, aqui, ou pior, acima deles, aqui. Quando essa criança, quando eu digo criança, deixar claro aqui, hein? Você pode ter 70 anos de idade, 80, 90. Essa criança está lá, dentro de você, atuando. Essa criança que a gente acha linda, linda, fofa, e ela é mesmo, eu sempre digo aqui, não duvide da força oculta da sua criança. Porque ela vai muito tirar todo o sucesso, prosperidade, tudo que você quer, ela vai roubar. Ela vai tirar. Francisco, Não duvide. Sim. a Juliana tem uma pergunta maravilhosa. Se a nossa ancestralidade tem uma força grande em nossas vidas, nisso que eu fiquei na dúvida sobre algo. Se o sistema tem essa influência, como nós podemos ser, então, criadores da nossa realidade? Excelente pergunta. É o seguinte, o nosso sistema, ele é ancestral, ele é antigo, e um detalhe, ele é vivo. Essa ancestralidade, ela corre nas suas veias todos os santos dias, 24 horas por dia. Então, tudo o que aconteceu com essa turma está acontecendo ainda, porque veja, passado, presente e futuro é um único instante. Todos nós, dentro desse universo, vivemos num eterno agora. Então, quando você olha para esse sistema com amor... Está sendo gravado, eu vou conseguir assistir desde o começo. Com amor, com respeito, com humildade, com carinho. Quando você olha para esse sistema e te deu tudo, deste lugar, ou seja, desta postura interna, eles te olham de volta. E quando você olha para eles, deste lugar, e se curva, fazendo uma reverência profunda, eles põem a mão na sua cabeça, aqui, e te abençoam. E quando essa reverência é feita até deitar no chão, deitar, se curvar, é o segredo, quando você deita,
se curva, eles te olham de cima para baixo e falam, filho, por que você está carregando esse peso todo aí nas costas? Essa mochila enorme aí. Me dá ela aqui, você não precisa. Me dá. E eles tiram assim com a mão, ó. Já vi milagres acontecer aqui no consultório. Eles tiram, e os relatos são sempre os mesmos. A pessoa sente um puxo assim, ó. Ela cresce, a coluna dela alonga assim, ó. Ele pega nas costas assim, puxa e tira e fala, este peso não é mais teu. Isso aqui é nosso. E a pessoa, ela sente um alívio transcendental. Eu vou dizer por aí. Não dá para explicar além disso. Mas precisa ter esse vamos dizer, chamar humildade, esse cuidado, essa reverência. Por isso que eu estou falando que a palestra ela é muito forte, porque ela envolve 4 dinâmicas que juntas atuam no seu bolso, na sua saúde. Hã? Tem noção do que é isso? Na sua empresa, no seu negócio. Isso aqui nunca foi falado dessa maneira. Então hoje vocês estão tendo uma grande pérola, uma grande oportunidade de olhar de um outro jeito tudo isso e entender por que eu não estou indo, o que está acontecendo com a minha vida, por que não dá certo, por que não sobra dinheiro, por que eu trabalho e nada, nado de braçada e fica na praia, o que é isso? Hoje vocês vão poder entender. Então, voltando um pouco à dinâmica, o que nós temos aqui? Esse grande cenário do nosso sistema que atua, nós temos aqui a nossa alma, que eu já falei, que ela só olha para cá, nós temos a nossa criança, que só olha para pai e para mãe, para mais nada. E, por último, nós temos o nosso adulto. Muito bem, o que faz o adulto? O adulto saudável. Detalhe. O adulto saudável, ele faz o quê? Ele vai para a vida, ele vai para frente, ele vai para o futuro. Ele não fica de costas olhando para o passado. Ele não fica parado aqui. Ele fica no presente, no centro da sua vida, que eu chamo de endereço, no centro, e ele tem a autorização dessa turma toda e ele vai para frente. Para a vida. O adulto saudável faz isso. Quando esse adulto não está saudável, ele está o quê? Cansado, arrebentado, com dor, com esforço, tudo é com luta. Então veja, o que acontece com o nosso adulto aqui? Vou dar o exemplo do Adam. Ele conquista as coisas, ele consegue, mas ele consegue de que jeito? Com luta, com esforço, tudo tem que ser um drama. Não pode vir fácil, porque se vier fácil, meu Deus, nem sei o que é isso. Tudo com esforço. Aí você fala assim, tá, ele conquistou com muito suor e lágrimas. Mas por que ele está assim? Todo arrebentado, caído, desmilinguido, desse jeito. Por causa disso daqui. A nossa alma, ela vai puxar esse adulto, que eu chamo de personagem / ego / isopor. Personagem de isopor. Por quê? Porque ele não tem força contra esta alma e não tem força contra esta criança aqui. Então, na hora que ele está quase para conseguir a meta, essa alma vira para ele e fala, mas pera, e esse bisavô aqui, hein? Aquele bisavô ali que faliu, lembra? Ah, não lembro. Então, essa alma vai puxar ele para cá, para ele olhar para lá, para esse lugar. E aí ele deixa de estar no centro da vida e deixa de olhar para frente, para o futuro. Então, a alma, ela vai puxar ele para cá. E aí, na outra ponta, a criança vai puxar para cá. Como é que a criança vai fazer isso? Ela vai te lembrar daquele pai que bebia, daquele pai ausente, daquela mãe que ficou doente, daquelas brigas, daquele pai que não tem um carro, não tem um meio de transporte, que é analfabeto, que não conquistou nada, que não deu certo. Então, a sua criança vai falar, mas como você vai comprar um carro 0 quilômetro? Você não está vendo que a mamãe ainda está andando de ônibus? Como você vai abrir essa empresa? Você não está vendo que o papai faliu? Então, essa criança fica aqui até a fase adulta falando na orelha, aqui, e essa alma falando aqui. Então, esse adulto, ele fica como uma espécie de ping-pong. Então, ele é jogado aqui, ele é arremessado ali. Então, ele fica como um joguete dessas duas forças. E não para por aí. Se essa pessoa for casada, tiver filhos, o que vai acontecer? Imagina o filho olhando o pai ou a mãe desse jeito. A alma da criança vai olhar o pai e a mãe assim. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai querer tirar o pai e a mãe daqui. Como ela não vai ter força de fazer isso, ela não vai conseguir, o que ela vai fazer? Ela vai crescer um adulto que vai se sabotar.
para poder ficar igual ao pai e à mãe. Então, por exemplo, eu vou pegar uma outra criança que representa a nossa criança pequenininha. Então, eu estou vendo meu pai aqui caído. Papai, vamos para a vida. E o papai fala, não posso agora que eu tenho que resolver esse problema da sua avó aqui. Não posso agora porque tem esse bisavô aqui que eu tenho que resolver. Tem que salvar a família. A criança desse pai fala isso. Então, você tem filho, o seu filho olha para esse pai e ele fica desesperado, porque ele quer que o pai saia daqui. Então, ele vai tentar, não vai conseguir. Adivinha o que ele vai fazer? Ele vai desistir para poder ficar igual ao pai. Então, agora já não temos um, temos dois. O pai e o filho. Por isso, pessoal, que agora vem uma chave importante. Você quer ajudar de verdade a sua família? De verdade? Eu vou dar a dica. Tenha sucesso na vida. E seja um egoísta saudável. Veja o saudável. Porque se você for um egoísta saudável, você vai prosperar e vai ser um chato a menos no mundo, que vai dar trabalho, doente, problemático, com cheio de coisa na cabeça, que não resolve, confuso. Você vai ser uma pessoa saudável a mais no mundo, que vai poder trazer de verdade aquilo que é necessário para esse mundo funcionar bem. Então, a frase é aquela frase de aeroporto, de avião, que é o seguinte: em caso de emergência, máscaras cairão. Põe a primeira no gato, depois no papagaio, depois põe na tia, depois põe no primo, depois você põe na tia Odete, depois você põe no primo, e depois, se der tempo, você põe em você. Hã? A maioria faz isso. Quer salvar todo mundo da família, porque sente pena. E aí, fica assim, porque a pessoa, quando quer salvar todo mundo da família, ela fica emaranhada. E ela não tem força para ir. Então, o que acontece? O seu filho vê você assim, ele vai desistir de querer ir para a vida, para o futuro. Ele não vai suportar. Quantos aqui não viram os seus pais pelejando e não ficaram com pena? Aposta um pacotinho de bala jujuba. Todo mundo já fez isso. Ficou com pena da mãe, ou com raiva do pai, ou não sei o quê. E aí cresce um adulto assim, ó. Porque na hora que você vai prosperar, que você quer o dinheiro só vem se você estiver em paz. Gravem isso. Com a sua criança, com a sua alma, com o seu adulto e com o teu sistema. Se você estiver em paz, resolvido, o dinheiro vem para você. Não é você que vai até o dinheiro. Esquece isso daí. Você vira um polo de atração magnética financeira. Francisco, entendi, mas como é que faz essa mágica? Não é mágica. Não tem mágica. Tem voltar para o seu lugar. Então, quando eu olho, por exemplo, aqui no consultório, vou falar daqui. Como é que a gente resolve? Como é que a gente descobre o problema? Porque eu tenho 3 e 4 canais de chaves de acesso para descobrir aonde que essa pessoa está tropicando, falhando, mancando. É na alma? É na criança dela? É no adulto que está arrebentado? É no sistema que não o autoriza? Aonde que essa pessoa está? Então a gente consegue descobrir com precisão aonde está o problema. Por quê? Porque esse trabalho ele é feito com uma coisa chamada terapia fenomenológica sistêmica imersiva, que hoje vocês vão observar. Imersiva significa profundidade. Então a gente consegue detectar através do fenômeno do campo, a informação oculta, antiga, ancestral da alma, do sistema, da criança, que vem para a superfície e emerge, e você vê aquilo. Então a gente consegue, tem tecnologia hoje para isso. Existe hoje uma ferramenta que pode praticamente trabalhar, não é tudo, mas muita coisa. Trabalho, saúde, relacionamento, dinheiro, me ajudem, vai, profissão, carreira, tomada de decisão, empresa, negócio, tudo pode ser visto pelo olhar fenomenológico do campo. Porque isso aqui é um campo de cura, é um caminho de cura, não é uma cura, mas é um caminho de cura. Cura do quê? Da alma. Cura do quê? Da criança. Cura do quê? Desse adulto esgarçado, cura do sistema. Então, tudo isso vem junto para te fazer entender que o problema não é o problema. O dinheiro não é o problema. Porque se você está livre do peso, do sistema, autorizado pelo clã, pela alma, pela sua criança, meu Deus, você é um foguete, assim, ó, vai embora. Não tem quem segure uma pessoa resolvida internamente, na postura interna, com o pai, com a mãe, com o sistema, com a alma dela e com a criança dela. Não tem quem segura. Não tem. É impressionante as coisas que eu já vi acontecer aqui. Impressionante. Coisa que não dá nem para descrever. Só que as pessoas não sabem. Uma aula como essa, por exemplo, é para divulgar que existe isso. E que funciona. Então, voltando
para cá novamente, o que nós estamos trabalhando? Por que o dinheiro não fica? O dinheiro é uma energia. Nem positiva nem negativa. Ela é uma energia. É igual uma faca. Você pode usar para furar alguém ou passar manteiga no pão. O problema do dinheiro é que o dinheiro não é o problema. Por incrível que pareça. O real problema é o significado, gravem aí, não, simbólico, oculto do dinheiro dentro da pessoa. O que para você dinheiro significa? Ponto. Se você parar uma pessoa na rua e falar, fulano, eu vou falar uma palavra, a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vomita, põe para fora. Dinheiro. Você fala assim. Tem gente que vai falar, alegria, felicidade. Tem gente que vai fazer assim, ó. Dinheiro. Ela não precisa falar nada, mas o corpo dela já falou. Dinheiro me traz dor. Dinheiro me traz tristeza. Dinheiro me traz... Ou seja, o dinheiro não é o problema. O problema é o que ele significa para aquela pessoa. E esse significado é onde a gente trabalha. O que significa o dinheiro para você? E o significar tem a ver com sentir. Grave isso. E não com pensar. Com sentir. Então, quando eu sinto, o universo sente comigo. Se eu sinto falta, o universo vai falar, tá bom, filho, já entendi o que você quer. Tome aqui mais falta. Se eu sinto prosperidade, abundância, o universo vai dizer, tá bom, filho, já ouviu o que você disse. Então, de novo, dinheiro não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é outra coisa. Oculta, silenciosa, atuante e poderosa. Isso aqui tudo. Quando você vem para cá, a gente vai tentar desvendar para onde cada um desses caras aqui no sistema está trabalhando. E eu não terminei de falar do adulto. O nosso adulto, ele vai se preocupar com a vida, em fazer as coisas acontecerem, em trabalhar, em fazer dinheiro, em construir algo, vai se preocupar com a saúde, com os recursos, pagar as contas, prosperar, crescer, fazer filhos. O adulto saudável faz isso. E dentro desse adulto, também tem um outro detalhe que corre em paralelo, que eu não falei, que é o famoso sistema de crenças. Então você tem uma crença central e que dela circula as crenças periféricas. Então lá na crença central está contido todos os traumas e dores. E para fugir dessa crença central, a gente cria as crenças periféricas, o que orbitam em volta. Então você tem a crença central e o sistema de crença interno, e tem mais um outro, o sistema conflitante de crenças. Então, por exemplo, o que é o sistema conflitante? Você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ter sucesso, ganhar muito, mas aí a sua criança olha para o seu pai e para a sua mãe, que não conseguiram, que não deu. O que vai acontecer? Você vai entrar em um conflito entre o sistema de crenças, de realidade deles, da época deles, da história deles, com a nossa época atual. Vai conflitar. Então, na hora que você vai dar o salto, a sua criança puxa para baixo e fala assim, pera, mas olha o papai lá como que tá. Olha a mamãe lá como é que tá. Aí você vai ficar numa angústia interna de querer ir, mas não pode ir porque você olha para eles e sente pena. Então, a pena é igual um papel alumínio que você enrola assim e ele fica... Ele gruda. E depois para abrir aquilo, só terapia para resolver. Haja terapia. Então, assim, além de tudo isso, nós temos o nosso sistema de crença interno que atua na hora que você vai ganhar dinheiro, na hora que você vai fazer algo muito especial. E é sobre isto que nós tratamos aqui. É sobre isso, descobrir o que está acontecendo nos bastidores da sua alma, da sua criança e na profundidade do sistema. E dentro de você, além de tudo. Soma tudo isso, põe no liquidificador, aí você entende o que é a terapia. É uma terapia profunda, de reconexão, de liberação, de abertura, de autorização para seguir. Esse é o nosso trabalho aqui. É te ajudar a dar esse salto sem culpa, sem medo, de forma leve e autorizada. É como um crachá que você põe aqui assim, autorizado. Aí você, onde você vai, o crachazinho te autoriza a abrir, ele vai abrindo portas, ele vai abrindo portas, ele vai abrindo opções, oportunidades, o emprego chega, tudo acontece porque você está pleno. Quando você está pleno, resolvido com este, com aquele, apaziguado,
dentro de você emana, como uma espécie de bolha, 360 graus, uma energia que te ronda, que te circula, e para onde você for, essa energia, ela vai na frente. Então, quando você vai chegar num cliente, a venda já está feita. Tem alguém falando aí. Quando você chegar com uma proposta para o sócio, a proposta já fechou. Porque as pessoas, elas sentem essa energia que emana do teu centro para fora, que nem uma flor que abre, e elas sentem o aroma da tua energia interna. E elas se aproximam de você, porque vê em você algo de bom, que elas querem estar do lado. Então, as melhores oportunidades vão para essas pessoas. Os convites, as possibilidades. Olha, vocês não têm ideia da quantidade de coisa que acontece quando essa pessoa ela está em paz. Sem crítica, sem reclamação, sem discussão. Quando você desistir das suas certezas. Aquele pai fez aquilo mesmo, ele está errado. Aquela mãe. Quando você desistir disso, mesmo estando... Né? Vai, vamos lá, vou dar uma palmatória. Mesmo você tendo razão, mas isso não muda a sua conta no banco, você está certo? Você... Entende? Você não consegue. Porque você está certo. E está todo mundo errado. Só que você está sem nada. Você tem razão, mas não tem nada. O que adianta? Então, quando você desiste, se ajoelha, se curva, pede a bênção, olha para os pais com carinho. Queridos pais, eu sinto muito, eu pisei na bola, falei mal, fui injusto. Olha, eu errei, reconheço que eu me meti, falei o que não devia. Vocês podem, por favor, me olhar com carinho? E abaixa a cabeça. Queridos ancestrais, por favor, me olhem com amor. Se eu puder ter sucesso na vida, realização, prosperidade, crescimento, liberdade, eu vou fazer isso em homenagem a todos vocês, inclusive a vocês, queridos pais. Por favor, me abençoem. Assim, falando como eu gosto de falar, assim, de joelhos. Humilde, pequeno, assim, lá no chão. Com as mãos aqui em namastê. Queridos ancestrais, por favor, me olhem com amor. Se eu puder dar um salto muito grande e fazer coisas incríveis em homenagem a vocês. Eu só preciso de um único sim. E aí eu me curvo ao meu sistema. Eu deito diante dos pés deles. E quando eu faço isso, eles me olham de volta com muito amor e me pegam no colo, assim, ó. Filho, não precisa mais carregar todo esse peso. Nós levantamos você. Então eles levantam você e conduzem você para frente, para a vida, para fazer as suas coisas. Este é o grande segredo da prosperidade. E como eu disse, o problema não é o problema. Podem acreditar. O problema não é o problema. Ele está em outro lugar e você nem faz ideia. Então hoje é um portal que se abriu. Hoje é um portal, abriu. Um portal de consciência. Um portal de prosperidade. A partir do lugar certo. Gente, o que significa constelação? Significa colocar algo de volta no lugar certo. Vou repetir. Constelação é nada mais nada menos. Colocar de volta no lugar certo. Então, o que é colocar de volta no lugar certo? É eu voltar para o meu lugar de filho, é eu voltar para o meu endereço, né? É eu ficar pequeno diante deles, dos grandes, tomar o meu lugar e olhar para a vida, olhar para frente, deixar o que é pesado com eles, os grandes, que eles dão conta, olhar para aquilo que a minha alma me solicita e respeitá-la. E aí, faz assim, ó, plim, a chave vira. E aí, o céu é o limite. Não é mágico, não é loucura, é real. Simplesmente real. Porque você está aqui lutando para ganhar o dinheiro, lutando, tudo é uma luta, tudo é um esforço, tudo, meu Deus do céu, qual é a conta para pagar, o dinheiro vem e já sai. O que aconteceu? Parece ter um buraco aqui. Quando você vai olhar, é uma dessas coisas que estão atuando no campo. Ou é a sua criança gritando lá com você, ou é a sua alma implorando, pelo amor de Deus, olha para isto, ou é o teu sistema que fala, agora você ficou a vida inteira nos xingando, falando mal da gente, agora que você quer prosperar, você também não vai. Eles fazem isso. Então,
quando você quer dar o salto, tem que olhar para isso. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, o curso que você quiser, ir para onde você quiser. Se você não tiver autorizada pela alma, pelo clã, pela sua criança, acabou. É amassar barro, assim, ó. Pisar em barro, esfregar assim, com a mão, sangrando. Não adianta. Tem que ir para o chão. Ir para o chão significa se curvar. Se curvar ao teu sistema, aos teus pais, mesmo que eles sejam os piores pais do mundo, que deu tudo errado, que só fizeram besteira. São dois loucos que se juntou. Mas exatamente porque eles são loucos que você nasceu. Então, a loucura te deu a vida. E o segredo está em agradecer a loucura dos dois. Porque se eles fossem bons, vamos dizer assim, saudáveis, sua mãe escolheu outro homem, seu pai outra pessoa e acabou, você não nasce. Ou seja, gravem isso. Existem alguns defeitos que são importantes. Alguns defeitos são sagrados. Só o que é perfeito está morto. A imperfeição é o que leva à vida. Só o que é imperfeito pode evoluir. Então, quando eu olho aquele pai cheio de problema, cheio de bebida na cabeça, ele é imperfeito e graças a essa imperfeição, eu estou aqui. Eu não sei o que tem atrás desse homem para ele beber tanto. Ou essa mãe que foi, por que ela foi escolher esse homem? É a pergunta que eu faço há 9 anos aqui, ninguém responde. Ah, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, que ele fez, minha mãe está sofrendo, tá, mas ela que escolheu esse homem, meu Deus. Explica para a criança aqui, ó. Explica para ela. E aí ela fica roubando o adulto de ele prosperar. Ele não consegue porque ele fica preso, querendo salvar a mãe, com raiva do pai, com pena dela, e aí vira um inferno, e aí o cara não prospera. Não tem como. Então, nós estamos hoje aqui para entender tudo isso de uma vez por todas. Ele fica rodando, e não sai do lugar porque não consegue ver a dinâmica oculta. Que riqueza. Amigo, Ale, pode fazer sua pergunta. O Ale levantou a mão. A galera tá amando a sua aula, Francisco. Que riqueza. Agradeço, pessoal. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu sou enérgico, É assim, maravilhoso. teatral. Vocês estão vendo aí, eu sou teatral, tá? Mas eu sou amoroso. Eu dou risada, eu brinco e tal, mas é só para vocês entenderem a profundidade. Que é muito sério isso. É para ajudar mesmo, é para destampar, você vai, tac, abrir. Gente, Pode falar. Ale, pode falar, amigo. Você levantou a mão? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É o Alessandro? Francisco? É. Isso. Seja bem-vindo, Alessandro. Um prazer te ver. Deixa eu ligar a câmera. Francisco, primeiro, gratidão aí pelo seu empenho aí, pelo seu coração, pela Me curva aqui, sua moço. determinação em ajudar a gente. Eu tenho uma pergunta minha e uma pergunta que pode ajudar as pessoas que são religiosas, né? Abrir a mente. Fantástico. A pergunta para as pessoas religiosas, que às vezes pode estar com a mente bloqueada, é tipo assim, ó, o seu trabalho vai muito além de uma constelação comum, certo? Exato. Qual é a relação do seu trabalho com o espiritismo em si? Por que a pergunta? Porque tem muitas pessoas que são cristãs, né, que são crentes, que são evangélicas ou católicas, aí fecha o coração quando existe algo que se assemelha com o espiritismo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode invocar espíritos, blá, blá, blá. Essa é a pergunta para abrir a mente das pessoas. Fantástico. E a minha pergunta pessoal é esse seu trabalho, seu conhecimento, essa clareza que você traz, ela é tão especial, ela é tão necessária. Por que tão poucos profissionais têm isso para doar, têm isso para entregar? Porque se é tão, eu sei que é tão especial, por que as pessoas não têm acesso? Por que outros profissionais não divulgam? Por que são tão poucos as pessoas que têm esse acesso tão rico, que pode destravar tantas vidas, que pode melhorar as vidas de gerações e gerações? Então essa é a minha pergunta. Por que é tão assim restrito esse conhecimento? Ô, Alessandro, uma pergunta fantástica essa. Nunca ninguém me fez, mas eu vou tentar responder da melhor forma possível, porque ela é bem complexa, e eu também não quero trazer aqui aquela coisa do falso ego, entendeu? Ah, o cara é bom, não é isso. É que é o seguinte, eu venho de uma história, eu fui professor de yoga durante 16 anos de carreira, dei aula durante muitos anos, e a prática do yoga, ela é uma prática de imersão, ela vai para dentro. Então você descobre suas fraquezas, você descobre seus pontos negros, as suas coisas ruins, as suas falhas, e aí você vai trabalhando, vai sutilizando tudo isso, e aí vai abrindo a sua consciência para outras coisas. E aí uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a uma, que chega aqui. Então vamos lá. Eu tive esse processo dentro do yoga, e aí eu conheci depois a física quântica e a metafísica avançada. Depois vocês podem conhecer também o professor Hélio Couto, anotem aí, ele está aí na internet. Eu conheci ele em 2004, 2008, quando eu comecei com ele, quando eu conheci, aprendi tudo com ele sobre física quântica avançada, metafísica, campos morfogenéticos, com o cientista Rupert Sheldrake, que fala vamos dizer assim, desse fluxo de informação que vem do sistema familiar para nós, que tudo é informação, tudo está conectado, tudo é vivo, pulsante, esse universo inteiro ele é vivo. Então, eu aprendi essas coisas,
e fui também para outros campos de conhecimento, radiestesia, tarologia, enfim, e fui montando um grande quebra-cabeça. E eu consegui, também um pouco por causa do autodidatismo, ir desenvolvendo técnicas e ferramentas que, com o longo dos anos, foram funcionando, algumas e outras não funcionaram. Outras deram certo, outras não deram certo. Então eu peguei tudo que funcionou e o que não funcionou eu melhorei, tentei ajustar, o que não deu mais certo eu descartei, bati tudo num grande liquidificador, Alessandro, e trouxe e desenvolvi essa metodologia. Essa metodologia não tem outra, porque ela é única no Brasil. Eu desenvolvi essa técnica. Ela é, vamos lá, a constelação é um tronco, tá, que todo mundo conhece, e dela nasce vamos chamar assim, isso daqui, nasce um ramo, assim, um braço, tá? Imagina um braço assim. Então esse braço, esse ramo da árvore, é isso aqui que eu faço. Ele é baseado em metafísica avançada, física quântica e campos morfogenéticos. Isso está na ciência, não é, como dizer assim, espiritual, místico. Né? Não conflita com religião nenhuma, porque o que nós estamos dizendo aqui é uma lógica, não é uma lógica humana, entenda. É uma lógica transcendental, uma lógica da alma. É uma lógica do destino. Então, veja, não tem como dizer que não existe. Você tem um sistema atrás de você que te deu a vida. Simples assim. Você tem uma alma, independente de religião. Simples assim. Um dia você foi criança. Também normal. E você é adulto. Normal. Pega tudo isso, mistura e você começa a entender o que cada um faz, aonde cada um atua, e por que atua, e por que isto ou nos empurra para frente ou nos derruba. Então eu fiquei estudando muito tempo isso, maturando muito, entrando muitas vezes no campo, para poder decodificar a parte fenomenológica desse trabalho. Por que fenomenológica? Porque é fenômeno. Por exemplo, você tem um trovão. Aquele trovão é um fenômeno, acontece. Quando a gente coloca nesse campo, porque precisa de um espaço, né? Então, esse tapete é um tapete, ele foi desenvolvido, ele foi criado com geometria, tem todo um processo nele, que ele potencializa que a informação se revele. Então, também, pela questão da prática interna, eu consigo acessar esses campos de informação do cliente, mesmo que ele não consiga. E não tem nada de espiritual nem de espírito. Porque, às vezes, quando eu entro no campo, a pessoa é o campo da própria pessoa, ela está viva. Chama campo de informação. Entende a diferença? Não sei se fui claro. É um outro tipo de terapia. É diferente de psicologia, é diferente de terapia TCC, de psiquiatria, de psicologia. É outra coisa. O nosso objetivo é chegar direto na raiz do problema, sem ficar desviando. Existe, isso aqui é uma tecnologia. E a pergunta que você me fez, por que não é divulgado? Porque ele nasceu agora, nessa época. Os nossos avós não tiveram, nossos pais muito menos. Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida por estudos, por observação, por tudo que você possa imaginar, para criar isso que tem aqui hoje. Eu vou te falar, já passaram muitas pessoas aqui, mas muitas. Olha, presidente de empresa, diretor de banco, vice-presidente internacional do não sei do quê, empresários, gente, olha, tudo que você possa imaginar já veio aqui. Por quê? Eles sabem que esse é um trabalho que vai pegar a raiz real do problema. E uma vez que você pega a raiz e traz para a superfície e é visto, aquilo que é visto também é incluído. E tudo que é incluído é liberado. Não tem nada de mágico nisso. Nem de espiritual, nem nada. É quase matemático. Por isso que não conflita. Eu já peguei muçulmano, já peguei católico, crente, pessoal da Umbanda, do Candomblé, da Ayahuasca, tudo que não muda nada. Não sei se eu respondi. Acho que me estendi um pouco. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Gratidão, Francisco. E complementando aqui, qual é o perfil das pessoas que, em termos de resultado, que você percebe que, tipo assim, ó, esse perfil de pessoa, quando passa na minha mão, ou seja, quando eu consigo ter liberdade de trabalhar as questões dela, ela explode. Agora, algumas eu percebo que essa aqui vai demorar um pouquinho. Meu querido, você fez uma pergunta, se eu tivesse aí, eu apertava sua mão e dava um abraço. Sinta-se abraçado. Que é o seguinte, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Por que fulano vai e fulano não vai? Ciclano anda e Beltrano não. Por causa do seguinte, vou te contar. Nós temos um problema. Dependendo do problema, se você tiver lucidez, você olha para esse problema e não o enfrenta como se fosse um inimigo a ser vencido. Primeiro ponto. Ele é um mestre que está a serviço de melhorar a sua vida para que você dê o grande salto. Só que não, as pessoas olham para o problema, para a dificuldade, para o destino, como um vilão, um inimigo que precisa ser destruído, quebrado. Daqui as pessoas falam, Francisco, eu vou aí porque eu quero arrancar isso da minha vida. Eu faço namastê, falo, sinto muito. Porque isso é gigantescamente maior do que você, não tem como você quebrar isso. É um destino.
O que você consegue fazer é juntar suas mãos, olhar para ele com muita humildade. Querido destino, olha, você é maior do que eu sinto muito. Por favor, me olhe com amor, se eu puder fazer isso aqui diferente. Aí acontece a mágica. Esse destino olha para você e diz, claro, filho, falando desse jeito, você já entendeu a lição. Não precisa mais carregar isso. Me dá aqui, que você já passou na prova. Só que o que acontece na maioria das vezes? Eles não entendem que esse destino é um mestre, é um professor que está tentando te ajudar, com pegadinhas. E aí o que você faz? Você xinga o professor, você quer que ele morra, você quer que vá para o inferno, você quer que... Entendeu? Xinga a mãe, xinga o vizinho, briga com todo mundo, tem raiva. Então essas pessoas com raiva, viscerais, elas não conseguem virar a chave. Por quê? Porque o que eu vejo aqui, muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem vir aqui. Esse campo é tão forte, Alessandro, e tem gente que marca a constelação e não consegue vir. Passa mal no dia, dá problema, o carro não funciona, o chefe arranja uma reunião mágica no dia. Por quê? Porque é o seguinte, como eu falei, a pessoa passou 40, 50 anos da vida metendo o pau na mãe, falando mal do pai, gritando com o vizinho, xingando essa família, essa droga dessa família, eu jamais vou ser igual a vocês. E aí a alma olha para isso e fala, é? Veremos. Aí, meu amigo, não adianta. Essas pessoas, se elas não se curvarem, se elas não ficarem pequenas, humildes, o sistema não autoriza. Porque assim, não é você que quebra, é eles que te liberam. É o contrário. Não tem como... É assim, não dá. E aí, a pessoa chega aqui cheia de raiva, cheia de fúria, cheia de certezas. As certezas são as que mais prendem. Porque eu tenho certeza que meu pai traiu a minha mãe. Aí eu falo, mas pera, seu pai traiu a sua mãe? E o que você tem a ver com isso? Não, porque você não sabe. E aí vai para a criança. Porque você não sabe o que ele fez, o que a minha mãe falou. E aí a pessoa fica girando nisso, porque ela quer resolver o problema que ela não consegue. Nunca vai conseguir. Ela só consegue resolver o problema quando ela se cura. Vamos lá. Ela se curou. Aí ela olha só para a vida dela, ser uma egoísta saudável. O parquinho tá pegando fogo aqui atrás. Dane-se. Com amor eu falo isso. Não tem problema. Peço a bênção, me curvo, vou pro chão. Por favor, me olhe com amor. Tá olhado, pode seguir. O bicho tá pegando aqui e aí eu vou. Eles me empurram. Eles empurram. Entendeu? É eles que empurram. Porque eu fiquei pequeno, fiquei humilde e eles me autorizam aí. Aí na hora que eu tenho raiva, que eu tenho ranço, que eu tenho um monte de briga interna, eu quero mudar minha vida, Alessandro. Eu tô cansado de dar soco em ponta de faca, minha vida não funciona, aquele chefe é um babaca, aquela minha chefe enche o saco, fica pegando meu pé, eu não aguento mais, que saco, eu não quero sair, não consigo, me sinto preso, parece uma bola de ferro no pé, que é isso? O que tá acontecendo? Eu vou fazer uma terapia. Eu ouvi falar lá de um tal de Francisco que faz uns negócios lá, que ajuda as pessoas, eu vou lá. Ela não consegue nem passar na porta. Por quê? Porque o sistema dela fala assim, bonitinha, agora você quer, né? Passou 50 anos metendo pau em todo mundo aqui, agora tá doendo, você quer. Aí eles não deixam. Por isso que algumas terapias não andam. E eu vejo até aqui também. Tem gente que não consegue nem entender o que eu estou falando. Imagina entrar no campo para olhar para isso. Por isso que é diferente. Então, Francisco, então, se eu quiser ser forte por mim mesmo, eu vou ter problema. Se eu for humilde e pequeno diante dessa visão sua, a força vai vir. Não de mim, mas... É uma soma, tá? Você tem a força. Tá? Só que você está arrebentado. Vamos lá, o teu adulto, ele está esgarçado aqui, ó, caído, arrebentado, de tanto fazer força. Entendeu? Porque a força é para quê? Para conquistar aquilo que você não tem. Certo? Então a força, ela não é força, na verdade, ela é esforço. Força é uma coisa, esforço é outra. Então, as pessoas elas estão no esforço tentando nadar de braçada para conseguir isso. E quando consegue, o resultado é menor ainda. Isso aqui, ó. Então, o ponto é, se eu fico pequeno, humilde, me curvo, vou pro chão. Eu vou falar de mim, vai. Em casa, tem um altar. Então, eu faço minhas orações todos os dias. E aí tem uma foto dos meus pais lá. Todo dia eu me ajoelho, olho para os meus pais e falo, queridos pais, nossa, que dia maravilhoso hoje. Quanta coisa boa, quanta gente legal apareceu. O trabalho foi incrível, muita gente saiu feliz. Vocês me deram tudo isso. E aí eu me curvo, vou pro chão, deito assim, ó, deito de barriga, não tapete, assim, deito, toco nos pés dele, na minha cabeça, toco e peço a bênção. Eu sou levantado assim, ó. Eu não levanto, é eles que me levantam. Então, eu faço isso todo dia, antes de sair de casa, antes de tomar café, antes de qualquer coisa, eu faço isso, e vou trabalhar, e é incrível o dia, e aí quando acaba, eu volto lá de novo, me ajoelho e oro para eles outra vez. Então, o sistema fala, filho, puxa vida, hoje foi um dia leve, amanhã vai ser mais leve ainda. Entende? E como diferenciar, Francisco? Como diferenciar essa questão de eu ser pequeno, humilde, e ser grande perante o problema? Porque tem muita gente que pode confundir, né? Mas se eu sou humilde e pequeno, o problema é maior que eu. Como é que eu vou ser agora entre aspas, um guerreiro, uma guerreira, e superar esse problema já que eu sou pequeno e humilde?
Então, mas aí que tá, é a distorção cognitiva. Tem uma coisa chamada DCR, distorção cognitiva da realidade, que geralmente vem da criança. Que a gente aprendeu que a gente tem que lutar, que tem que conquistar as coisas na força, na espada. É assim que funciona. Você tem dois modelos de mundo, o guerreiro e a vítima. E tem o caminho do meio. Tá? O guerreiro, ora, ele vai conquistar a posse das coisas através da falta das coisas. Ele vai conquistar as condições para conquistar aquilo. E a vítima vai ficar reclamando da falta das condições. Então ele entra no jogo como se ele tivesse que derrubar um leão por dia. Entende, Alessandro? Entendeu? E na verdade não precisa. Você pode conquistar as coisas sem ficar precisando lutar. Porque esse é o sistema de crenças. O que você aprendeu lá na escola? O que você aprendeu lá na mesa, com 5 anos de idade? Você está sentado comendo, aí seu pai vira para sua mãe e fala: Maria, a vida é dura, difícil, olha aqui, ó, não estou conseguindo pagar as contas, ó, tem que matar um leão por dia, Maria. Aí a Maria, João, você tem razão, nossa, olha aqui, ó, olha a inflação aqui, nossa, tudo pra gente é mais difícil. Então, a criança cresce ouvindo que ele tem que ser forte, que ele tem que lutar, que ele tem que não sei o quê. E é o contrário. Você quer um exemplo? Veja uma árvore. Você já viu uma árvore sair do lugar? Alessandro, você sumiu aí. Não. Já viu? A não ser que ela seja arrancada, né? Sim, mas por ela mesma. Não. Não. Por que ela não sai do lugar? Porque não precisa. O universo dá tudo para ela sem ela sair do lugar, meu Deus. Ela precisa fazer Uau. força, ela tem que ser guerreiro. Uau. Você vê uma rosa fazer força? Nossa, olha que esforço para ser linda. Ela simplesmente é. Por exemplo, eu tenho uns vídeos, quando as pessoas vêm fazer a minha mentoria, quando elas vêm passar aqui no consultório, elas recebem as minhas aulas. São 22 aulas e mais 9 aulas de podcast. Pra que tudo isso? É isso aqui que eu tô falando, bate no liquidificador, quando ela chegar aqui, ela chega com a casca dela um pouquinho mais fina. Assim, ó. Aí fica mais fácil de romper. Então, lá tem uma aula que eu falo da flor de lótus. O que é a flor de lótus? Ela é a flor de lótus, ela é o símbolo máximo do budismo, e ela é reverenciada como aquela que nasce da sujeira, da podridão. E ela nasce de um lugar podre, sujo, e ela é a mais bela flor. Então, ela abre as pétalas dela, é a mais bela flor. E uma coisa interessante, ela não se suja, você pode chunchar ela assim, e tirar, que ela tem um verniz assim, que ela fica limpa de novo. E é a mais bela flor. Por que ela é a mais bela flor? Porque ela não briga com ninguém. Bicho. Ela não discute com o meio onde ela nasceu. Ai, que lugar sujo. Ai, que droga. Deixa eu sair daqui. Vou subir ali o outro laguinho que lá é mais bonitinho. Aí levanta. Quando ela chega lá, vai estar sujo do mesmo jeito. Já viu gente que fica mudando? Ai, eu vou sair daqui, vou lá para os Estados Unidos. Sai como? Porque o primeiro passo que essa pessoa está dando é de uma exclusão. Por isso que não dá certo nada. Porque tudo que ela faz nasce de um movimento interno, de uma postura de excluir. Eu não vou ser que nem vocês. Viu, querido vô? Você se ferrou, eu jamais vou ser quebrado. E você, mamãe, que só se ferrou a vida inteira, também não vou ser. Então, a pessoa vai, mas ela vai, o primeiro passo dela é o segredo. Ela exclui tudo isso e diz ainda, eu vou fazer melhor. Então, tudo que é excluído, volta, repete, até a pessoa entender isso, e puxa para baixo. É isso que acontece na exclusão. Agora, quando eu me rendo, eu desisto de julgar, eu paro com as minhas encrenquinhas na minha cabeça, eu paro de dar ouvido para essa criança, escuto o que essa alma está falando, me curvo ao meu sistema, eu incluo. E tudo que é incluído, libera você. Precisa fazer força? Precisa pegar a espada e ficar, agora eu vou enfrentar, não precisa. A gente só faz isso porque aprendeu. Entenda, de 5.000 anos de história humana, 5.000, só teve 30 anos de paz. O que os nossos avós aprenderam? Os nossos bisavós, o que eles aprenderam? Que a vida é uma... O que é isso? É uma luta. Uma luta. É uma guerra. É uma luta. Você vai vender um produto, você vai assim, ó. Entendeu? Você vai fechar um negócio, você já vai armado. Você já vai o confronto. Tudo é confronto. Não tem paz dentro dessa pessoa. Porque ela não aprendeu isso. Ela acha que é na força, na conquista. É só você olhar uma rosa, ela não faz nada. Maravilhoso. E ela exala. E aí as coisas vêm até ela, sem sair do lugar, meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Ô Francisco, você já pensou, já se incomodou em fazer uma formação para transferir isso e não morrer com você? Ou é algo único que você acha, tipo assim, cara, é meu, eu não consigo transferir e vai ser difícil eu passar isso para frente? Esse é o meu problema atual. Porque é o seguinte, existe um ponto, que hoje você, se der tempo, a gente vai fazer, existe um ponto que é fenomenológico. Existe um momento que eu consigo acessar o campo daquela pessoa e extrair para a superfície a informação. E essa informação ela vem como? Na forma de uma imagem. O meu corpo ele se molda naquela frequência e ele transfigura-se naquele conteúdo. E aí a verdade é revelada. Para você fazer isso, são anos de meditação, eu sou vegetariano, vamos lá.
Eu sou vegetariano há mais de 20 anos. Eu não bebo, não fumo, nunca usei droga, nunca botei uma gota de álcool na boca. Entendeu? Sou vegetariano, não como carne de nenhum tipo. Nada contra quem come, pelo amor de Deus, não é isso. É que precisa de um certo desenvolvimento do corpo, de limpeza, sutilezas, de limpar coisas do corpo, e um canal amplificado, como uma espécie de Wi-Fi, para você captar de forma pura a informação e transmiti-la do jeito que vem. Não tem como ensinar isso. Como é que eu vou, por exemplo, explicar cores para uma pessoa que não entende cores, que não pode ver cores? A parte técnica dá para explicar. A parte fenomenológica dá para explicar. A parte didática dá para contar. Mas não dá para ensinar você entrar no campo da mesma forma que eu faço. Sem nenhum ego aqui. Simplesmente não dá. Há 10 anos que eu estou vendo isso, não vi até hoje ninguém fazer. Não é o ego, não é orgulho. Maravilhoso. Não estou aqui para isso. Não perco meu tempo com isso. É outra coisa. É outra coisa. Como eu falei, as constelações existem, e isso aqui é um braço que sai assim, ó. Só isso. Não é melhor que os outros, não é isso. Não entro nesse lugar aí. Não precisa. O trabalho fala sozinho. Muito bem. Maravilhoso. Obrigado, Alessandro. Gratidão, Francisco. Gratidão, muito obrigado. Foi muito bom. Eu que te agradeço por você ter feito essa pergunta inteligentíssima. Foi muito incrível. Muito bom. Renata? Oi. E aí, vamos fazer o sorteio? Como é que tá? Como tá de tempo? Entrando no site do sorteio, o pessoal já colocou. Gente, quem não colocou, não olhou o grupo, olha agora, porque eu vou sortear os números que estão lá para fazer a dinâmica com o Francisco, tá? Eu tô entrando no site do sorteador de números. Ou se todo mundo já colocou, coloque agora ou cale para sempre. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui. Qual dos grupos? O grupo da mentoria. Seu caminho Você tá trancado? Não, o grupo aberto, ele tá aberto, é o nosso grupo da mentoria. Enquanto vocês vão... Grupo aberto, tá? Existem dois grupos, Bruna, o grupo aberto e o grupo fechado. Renata, eu vou pegar 2 minutinhos aqui, até menos, eu só vou no banheiro e já volto. Vai, amigo, vai. 1 minutinho. Com licença, pessoal. Posso te colocar, você te coloca? Coloca ela aí, Camis. Bruna, a gente tem 2 grupos na mentoria, um que é aberto e o outro que é fechado. Eu tava aqui o conexão, orações, o trancado, o outro não tá achando. Sério? Mas lá depois você entra no que tá fechado, lá tem um grupo aberto de trocas, e que ele é opcional, tá? A Camis botou Bruna, a Renata, tem que copiar a lista. Peraí. Mas a Camis te colocou aqui já, você é a número 32. Tá bom, obrigada. Por nada, meu amor. Depois então você entra, é um grupo bem legal que as meninas trocam. Viu? Tá bom. Ele colocou, peraí. Vou até te mandar aqui. É porque é tanto grupo, né? Que acaba que. Vou tentar. Tá bom aqui. Bruninha. Eu tô muito Bruna. Pronto, te mandei o link, tá? É isso aí. Tá bom. Por nada, amor. Caraca, gente, que conhecimento maravilhoso o universo está proporcionando para nós hoje, hein? Gratidão, Rê, pelo amor de Deus. Amigo, é profundo, né? Quando teve a Ju que perguntou se eu crio a minha realidade, se esse campo tem tanta força, e onde entra a minha criação da realidade? Entra, você cria, mas não cria com a potencialidade e com a leveza que pode ser. Eu falo por experiência própria. Até olhar com a tal da humildade que o Francisco fala, eu tinha revolta com a minha mãe, eu tinha, né, tinha lá meus porquês, usava aquilo como muleta, e hoje, cara, eles me deram, porque eu não tive meu pai, minha mãe, era a historinha que eu contava várias coisas. E aí, eu conseguia as coisas, mas vocês não fazem ideia do mundo que eu carregava nas minhas costas. Era irmão me enchendo o saco, gente, era tanta coisa que acontecia na minha vida, eu conseguia, mas a vida era resumo de batalha, e eu não conseguia entender, eu conseguia cocriar, mas era, meu Deus do céu, muito pesado, entende? Então, a gente cria, mas isso aqui, gente, é riqueza. Quem conseguiu vencer a resistência, porque não é todo mundo, você vê, né? Tá todo mundo lá no grupo, eu sei que cada um tem uma coisa, mas a gente avisou antes e tal, pra pessoa estar aqui pra ela ter a chance. Porque quem é sorteado, recebe ali, né? Vai fazer tudo. Mas quem tá aqui no campo, ao vivo, em algum nível é trabalhado. Gente, isso aqui é tão rico. Mas quem tá aqui tá pronto pra acessar essa nova realidade, né? Tô muito feliz também. Oi, amigo.
Pronto? Não, acho que alguém ia perguntar alguma coisa aí. Alguém perguntou? Peraí. Deixa eu ver. Muito maravilhoso. Nossa, quando ele falou sobre isso, caramba. Não é, João? Não é muito fundo, muito profundo mesmo. Diferente de outras Isso- construções, mais profundo, sim. E tô falando que eu já fui até lá em São Paulo. Eu sei, eu fui em cima desse tapete aí. Maravilhoso. Sim, verdade. Eu vou te falar uma coisa, Renata. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe que, além desse... Assim, vou contar um pouquinho rápido, assim, só por cima. Sim. Tudo que tem aqui foi desenvolvido por minha mão. Esses bonecos foram costurados à mão, um por um. Sim. Você viu aqui, você sabe. O tapete foi desenhado por mim, ele tem toda uma geometria sagrada aqui, tem toda uma dinâmica. Esse mapa eu criei, porque eu sou design gráfico, então eu pude fazer as minhas ferramentas. Então, tudo que tem aqui foi construído do zero. Não tem, é único. Então, assim, eu também fiz uma ferramenta que eu usava com radiestesia. E nessa ferramenta, acho que eu vou mostrar para vocês, que eu quero fazer uma brincadeira aí com as colunas construtivas. Esse daqui, eu chamo de gráfico sistêmico, que eu uso com o pêndulo, né? Então, com o pêndulo, a gente consegue detectar qual é o problema sistêmico que a pessoa carrega. É que não dá para vocês verem aqui, mas ele tem desenhado à mão, escrito à mão, né, na verdade, são 360 situações sistêmicas. Então, você tem lá 360 situações sistêmicas que podem estar operando na sua vida aqui dentro de uma dessas coisas que eu falei. E aí, o que eu fiz? Eu vou oferecer hoje para o pessoal aí, para quem quiser, o seguinte, é uma brincadeira. Assim, só para a gente descontrair um pouco. Sim. Esse mapa, eu tenho uma cópia dele, só que numerada, de 1 até 360. Então, eu vou falar o seguinte, você que está aí, pega um papel e a caneta e escreve assim, 3 números, de 1 até 360. Pode ser unidade, centena, ou unidade, dezena ou centena. Tá? Então, o primeiro número, de 1 a 360, o segundo número, de 1 a 360, e o terceiro número, de 1 a 360. Aleatório, o número que vier na sua cabeça. E aí, me escreve no WhatsApp, tem o meu telefone aí para a turma? Sim. Eu vou mandar o contato do Francisco, tanto o Instagram quanto o WhatsApp dele, vocês podem chamar ele, tá? E aí, esses números significam o quê? Provavelmente, qual dessas coisas que a gente conversou aqui, estão provavelmente acontecendo com você. Existe um índice de acerto de 80% a 90%, tá? Dessa forma de trabalhar. Então, a gente pede para que cada pessoa escreva um número, são 3 números, cada número de 1 a 360. Me manda no WhatsApp, Francisco, esse é o meu número, esse. E aí eu vou escrever para cada pessoa o que significa aquilo, e aí a gente abre um campo de conversa para as pessoas que querem vir fazer a constelação aqui comigo. Que, na verdade, é a terapia fenomenológica sistêmica imersiva. É só um aperitivo, Renato. Tá? Entende isso? É só um aperitivo. Quer ver? Vamos fazer um teste. Já coloquei aqui no chat, salvem aí o número dele, tá? Mas eu vou mandar lá no grupo também. Quer ver? Vamos fazer um teste, Renata. Faz 3 números aleatórios aí, só para a pessoa entender. 7, 103 e 301. Fala de novo. 7, número 7. Tá. 113 e... Achou? Tá, o que mais? 301. Gente, eu coloquei lá no grupo também o contato dele. Você me autoriza que eu fale em público aqui? Pode falar, pode falar. Tá, então o primeiro número é o quê? 7. 7. Está escrito assim. Olha isso. E isso aqui são os movimentos da alma, tá? Não é da superfície. Sim. É da alma. Está escrito assim. Depois, se tiver errado, você me corrige. Tá. É preciso deixar os pais em paz. É preciso. Já deixei. Sim, sim. Deixa seus pais em paz. Deixa eles lá. Sim. Entendeu? O próximo número. 113. Vamos lá. 113. 113. A pessoa está no querer de não querer. Eita. Existe alguma coisa que você quer, acha que quer, mas que no fundo você não quer. É mesmo. Eu te falei, é da alma. Vou olhar. Pode encaixar em qualquer. Depois você faz. Chama querer de não querer. Ah, um exemplo. Tá. Já sei o que é. Tá. Querer de não querer é assim, por exemplo. Francisco, eu vim fazer aqui com você uma imersão. E aí, eu quero fazer imersão, eu quero me curar, eu quero. Mas na hora que você começa a mexer nisto, a pessoa faz assim. Sim, sim. Por quê? Porque ela só quer da onde? Da boca para fora. O querer dela é o seguinte, ela quer que os outros mudem
e ela quer continuar no mesmo lugar. Já aconteceu esse final de semana, tive que olhar profundamente para isso. Ai, ai. Tá? Às vezes, depois é mais para meditar sobre, Sim, sim, sim. tá bom? Profundo. E a outra número, por último, 301. a pessoa está com medo que o pai morra. Olha, que interessante. Você tem ligação forte com seu pai? Muito não, mas esse pensamento me veio aleatoriamente esse ano. Não sei o que, se seu pai morreu. E eu, poxa, do nada. Veio, tipo, esse ano agora. Veio mesmo. Então, porque o que acontece? O número que você escolhe aqui é o número que a sua alma escolheu. Uhum. É algo que precisa ser trabalhado no seu interno, Massa. e que esse trabalho pode te ajudar a dar esse salto. Entendeu? Entendi. Essa abertura. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou sortear então. Quem botou o nome botou. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vai ser do número 1. Pronto, ninguém mais colocou, né? Do número 1 até o número 38. Então, Deixa eu gravar a tela aqui que eu mando lá no grupo. Peraí. Eu não entendi o que é. Eu vou sortear aqui a pessoa. Peraí. Ah, tá bom. Entre 1 e 38. Quantas pessoas nós temos hoje? Aqui tem 43. Peraí. 43 abençoados. Número 18. Quem é a pessoa 18? Peraí. 18, Juliana. Juliana, você ainda está por aqui? Ju. Tu tá, mulher? E aí, maravilhosa? Que bom. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Oi, Juliana. Tá pronta pro susto? Tô. Me conta um pouquinho aí da... Não, aliás, vamos deixar assim, não precisa contar nada. Tá. O campo fala sozinho. A questão principal é dinheiro, certo? Sim. Perfeito. O que nós vamos entender agora? Nós vamos entender a relação da Juliana com o dinheiro. Tudo bem, Juliana? Sim. Mas essa é uma relação da profundidade da sua alma, tá bom? Não é da superfície. Então é o seguinte, vocês estão vendo que dá para ver o campo de cima? Dá para ver lá, Renata? Renata? Peraí. Você abriu a câmera? Tá aberta, lá em cima. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver você. Tá, eu acho que eu vou ter que abrir o áudio. Não tá aberto pra mim. Francisco, não tá. A câmera de cima não tá aberta. Ah, tá. Pergunta para a turma se eles estão vendo o campo, o tapete inteiro de cima. Vocês estão vendo, gente? Outra câmera do Francisco, além dessa? Não. Tá, amigo, na verdade eu tô confundindo as câmeras. Só tô vendo uma, a outra de cima não tá mostrando, tá? Espera um pouquinho. Tá. A outra câmera tá fechada, Rê. Sim, ele vai abrir. Ué, aqui tá aparecendo o que tá mostrando. Agora tá. Então, vou... Tá não. É porque quando você falou, mostrou a sua central. Mas a de cima não tá mostrando. A de cima não tá mostrando? Não. Que estranho, porque ela tá aberta. Peraí. É porque ela tá fechada, pessoal. A gente só tá mostrando ela fechada mesmo. Porque é o seguinte, você tem que confirmar se você que tá sendo gravado, né? Não, tá gravado. Tá. Não, eu sei, mas é que aqui eu não apertei o botãozinho OK. Ah, Veja agora se tá aparecendo. não, ainda tá desligado. Coisa, gente. Peraí. Iniciar o vídeo. Vamos ter só um pouquinho aí. Agora abriu. A câmera pelo menos me mostrou aberta. Dá pra ver? Vocês estão vendo, gente? A outra câmera do Francisco? Sim. Tá, né? De cima. Tá vendo? Tá vendo? Aí tem duas visões, de cima e essa agora. Então, vocês vão olhar para a câmera de cima. Não para essa daqui. Show. Agora é o seguinte. Nós vamos usar uma técnica chamada âncoras de solo. Nesse caso, só para tirar uma dúvida, tem que estar com a tela mostrando todo mundo, né? Para conseguir acompanhar as duas câmeras. Porque se tiver com a tela no orador, a gente só vê uma. É isso? Tá sem áudio, Rê. É isso, amiga, é isso. Vai ter que escolher, eu acho. Não dá pra ficar as duas, tá? Mas, Como todo mundo tá com as câmeras abertas, vendo todas as câmeras, então? Então, Francisco, é porque para todo mundo ver, o que acontece? Para todo mundo ver a câmera de cima,
vai ter que ligar o áudio da outra, entendeu? Senão, todo mundo vai ter que abrir, a gente não consegue ampliar. A gente não consegue ampliar a sua imagem, igual todo mundo tá vendo só você. Porque só dá pra ficar um orador em destaque. Aí essa sua câmera aí, ela tá em destaque como orador. Seu microfone tá ligado nela, né? Isso. Eu acho que não vai funcionar pro pessoal ver as duas simultâneas, então. Tá bom. Então eu vou fazer de um outro jeito. Assim mesmo. Dá pra ver, Gente, dá pra ver. Tá. Então eu posso vou falar fazer o que aqui eu assim. fiz comigo, rapidinho? Eu tô assistindo no celular. Aí eu coloquei o PIN na imagem do Francisco na câmera de cima e ficou pra mim ampliado no celular. Ah, maravilhoso. Você- Tem como, né? Eu pensei que só se a pessoa tivesse Tem. um orador. Maravilhoso. Então é só dar o PIN, gente. Quem tá? Ah, então vai dar certo? Acredito. André, Rê, o que que é o PIN? Deia, você consegue você... as meninas? Você Eu printar. fui eu fui na imagem do Francisco, da tela de cima, aí no celular, né? Eu cliquei, segurei, né, o dedo em cima da tela, aí apareceu a opção de colocar o PIN, de colocar ela como principal. E aí eu tô conseguindo assistir. Deixa eu ver se eu consigo tirar Boa. o print. Andréia, né? Obrigado, Andréia. Maravilhosa. No computador, gente, também funciona, viu? Se vocês passarem o mouse em cima, clica nos 3 pontinhos e clica em marcar. Isso. Tudo bem que eu também dei agora uma afastada nessa câmera aqui. Eu acho que vai dar para ver também por aqui. Podemos começar? Dá para ver? Podemos. Tá. Cadê a Juliana, né? Tô aqui. Juliana, é o seguinte, como é que funciona? Tá vendo aqui tem duas peças. Sim. Uma azul e uma vermelha. Você vai me dizer aonde eu devo colocar qualquer uma dessas peças em algum lugar. Só vai falar, Francisco, Uhum. põe aqui, põe ali. Tudo bem? Ok. Tá? Então é o seguinte, eu vou começar com a vermelha. Você vê que ele tem como se fosse uma pizza, tem 4 fatias, Sim. percebe? Então vamos chamar de, vamos fazer assim, aqui onde eu tô, nesse quadrante, vamos chamar de A, B, C e D. Tudo bem? Ok. Eu vou ficar aqui no meio. Diga para mim aonde eu devo colocar essa peça. Ah, Aqui. Certo? certo. Vou colocar no chão. Tudo bem? A. Segunda peça. A, B, C ou D? D. Aqui. Certo? Isso. Então agora você vai olhar com atenção as duas peças. O que você sente quando olha para esta e para esta? Vou botar um sinalizador aqui, tá? Tá. Quando você olha para esta, o que você sente? Eu fico calma, não sinto nada assim. Tipo, é tranquilo pra mim. Quando você olha para esta, o que você sente? Essa me deixa ansiosa. Me dá um número de 1 a 10. 10 é uau, super ansiosa, 1 é pouquinho, né? De 1 a 10. 8. Essa peça dá 8 de Sim. ansiedade. Tá. Tudo bem, gravou? Azul, 8. Essa aqui normal, certo? Certo. Tá bom? Vou tirar. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Do meu pai é Juscelino e da minha mãe é Vânia. Eu peço autorização deles para poder fazer esse trabalho. Entendeu? Certo. Escolhe qual peça que eu devo subir primeiro, na vermelha ou na azul? Na azul. Então, agora presta atenção, tá bom?
sai. Juliana, Oi. o que você sentiu? Angústia. Sim. Agora eu coloco o boneco na mesma posição que eu fiquei. Tudo bem? Sim, Você percebeu que ele ficou encolhido sim, e com as mãos meio que presas assim, sim. certo? Vou para a próxima peça, a vermelha. Dá para ver assim o boneco? Sim. O que você sentiu? Ó, uma sensação horrível. Desespero. Exatamente. Agora eu vou te contar o que aconteceu. Você viu que essa peça fez esse movimento de prisão, Sim, depois ela deita e ela imita a primeira. sim, Conseguiu ver aqui a imagem? sim. Tudo bem. Agora eu vou explicar o que aconteceu. Antes de entrar, vou vir aqui perto para você entender. Antes de entrar no campo, eu já escolho. O nome disso aqui é âncoras de solo, tá? Porque vai no solo e ele ancora a informação. Então, antes de determinar a sua escolha, eu já escolho antes o que cada peça significa. Eu já dou o nome para ela, o endereço dela. Eu tinha determinado que esta peça vermelha e esta azul é o seguinte. A azul, que você sentiu ansiedade, ela representa o significado interno seu do dinheiro. Uhum. E essa vermelha representa você. Então, quando você sente o dinheiro, o que você de verdade sente? Uma prisão. O que isso significa? Você percebeu que a posição que eu estava, como é que eu estava? Preso. Preso. Ah, Quem é que ficou preso na sua história? Juliana, você entendeu a pergunta? entendi. Não sei te dizer. Você tem descendência africana? Tenho. O que aconteceu lá? Lá? Escravidão. Hã? Escravidão. Desculpa, não vi. Escravidão. Exato. Ou seja, a sua alma olha para quem? Meus ancestrais. Exatamente. Então, a sua alma, ela fica vinculada a isto que aconteceu lá atrás. Lembra no começo da nossa aula que eu falei passado, presente e futuro é uma coisa só? Sim. Significa o seguinte, 1000 anos por universo não é nada. 1000 anos é um piscar. Veja, 1000 anos para um universo de 13,6 bilhões de anos-luz, 1000 anos não é nada. Significa que tudo que aconteceu lá atrás ainda está Sendo. acontecendo. Veja, se os seus ancestrais passaram por isso,
E se você prosperar, der certo, tiver sucesso, realização, dinheiro, tudo que do bom e do melhor, tudo que você gosta, Juliana, vem Sim, comigo agora. Você tá dentro ou tá fora do grupo? fora. Qual é a primeira lei que eu falei lá atrás? A lei do Cimento. pertencimento. Para você pertencer ao grupo, se todo mundo passou por isso, na profundidade, você vai se comportar assim. Entende? Como Uhum. é ganhar dinheiro para você? Mas vamos falar de dinheiro, né? Porque o tema é esse. Juliana, como é ganhar dinheiro para você? Vem fácil, gostoso, vem devagar, vem leve. Uhul! Não, Alegria. não, Fala pra gente. não, é assim, é como se eu fizesse muito, muito esforço e, tipo, tem meses que vem pouco, às vezes fica vários meses sem vir e é assim. Você percebeu o que aconteceu aqui? O que nós trabalhamos? Eu não trabalhei a sua história. Eu trabalhei o que o dinheiro significa no fundo do seu ser para você. Uhum. Pegou? Sim ou Sim, não? Então, quando eu pergunto peguei, para Juliana, hã? peguei. Quando eu pergunto Entendi. para Juliana, me diga a primeira palavra que vier na sua cabeça, vai. Dinheiro. Falei. O que vai vir para Juliana? Esforço. Vai, me ajuda. Luta. Sentimento de estar presa. De um leão por dia. Me ajuda, Juliana. Não me deixa falar sozinha. Vai, Juliana. Principalmente Fala. sentimento É de o quê? estar presa, tipo, o sentimento de estar presa, sempre senti isso. Mesmo que eu fizesse as coisas, eu me sentia dessa forma, vazio também. E essa Isso. questão do pertencimento é muito forte, sabe? Exato. É mais esse Porque sentimento. eu vou falar bem pertinho aqui, para todos vocês ouvirem. O Bert dizia uma frase incrível. Ele falava assim: nós somos mais fidelidade, do que livres. Se no teu sistema todo mundo come maçã e você ousar comer banana, adivinha o que vai acontecer? Tá dentro ou tá fora? Vai, tô ajudando. Fora. Tá fora. Todo mundo come maçã. Você come banana, você tá fora. E qual é o problema de estar fora? Deixar de pertencer. As pessoas morrem de medo de não pertencer a nada. Então, mesmo que todo mundo tenha passado dificuldade, se você passar dificuldade, você fica em paz. Lá no fundo da alma. Por quê? Porque eles são do seu sistema. Entende? São do sistema. Entendi. Já peguei gente aqui que passou por guerra. E aí a vida da pessoa é tudo luta, tudo tem que conquistar, tudo esforço, tudo faca nos dentes, é tudo assim. Por quê? Ele está preso à guerra que aconteceu lá atrás. Francisco, uma coisa, eu já passei por algumas constelações e assim, faz o movimento, mas a última que eu fiz mostrou essa questão de eu estar presa no mesmo lugar. Até a consteladora falou: ah, você voltou para isso de novo e tal. Aí eu fico na dúvida, né? Porque mesmo eu fazendo várias coisas, várias terapias, eu ainda continuo presa, entendeu? Porque é o seguinte, lembra da fidelidade? Por que a gente Uhum. pede para a pessoa se curvar? Porque você vai precisar atraí-los. É assim que funciona. Você vai ter que dar certo na vida, mesmo que eles não deem certo. E isso é insuportável para muita gente. É pesado demais você ser feliz. Onde você vai enfiar tanta felicidade, Juliana? Fala para mim, no armário? Então as Não. pessoas preferem... querida, é complicado isso. As pessoas preferem abdicar da responsabilidade de ser feliz, ok? Para não sentir culpa de ter uma vida boa e ficar de consciência leve com os dela. Mesmo tendo uma vida pesada, a pessoa fica de consciência leve. Se você tiver uma vida leve, você fica de consciência pesada. E esse peso de ter uma vida boa é insuportável. Então eu prefiro abdicar disso para poder vir para cá. Aqui eu fico em paz, mesmo nessa situação. Porque a alma, Sim. ela vai querer conexão, ela quer inclusão. Entenda isso. Então, quando a sua alma te puxa para olhar para cá, é porque alguma coisa ainda não foi de verdade incluída. Pegou? Não foi. Peguei. Então, a minha dica: faça uma oração para os seus ancestrais, os escravos. Se ajoelha, vai para o chão, pede a bênção. Uhum. Queridos antepassados, puxa, eu sinto muito por isso aqui. Eu sinto muito. Por favor, me olhem com amor. Me olhem com amor. Se eu puder me levantar, mesmo que vocês não puderam, e seguir para a minha vida em paz, queridos ancestrais.
você fez outras constelações, mas você não se curvou. Entendi. O que é se curvar? É olhar para isso de forma humilde e sagrada, deitar assim, ó, estender os braços, esticar lá as pernas e pedir a bênção. Por favor, me olhem com amor se eu puder prosperar. E se eu prosperar, eu vou fazer em homenagem a vocês que não puderem. Por isso que eu estou falando, seja um egoísta saudável, que significa tenha sucesso, porque aí você de verdade ajuda a família. Você quer ajudar a família? Tenha sucesso, porque aí você fica com uma espécie de posto de piranga. Como é que você conseguiu, Juliana? Não sei, eu pensei em mim. E aí você passa a ser um ponto fora da curva. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e você vira exemplo dentro da família. Então a sua força de prosperar vai incentivar aos outros a querer sair também. Porque a ajuda, ela nunca é externa, ela é de dentro para fora. Você nunca consegue ajudar se você não se ajudar primeiro. Se você se ajuda primeiro, você vira exemplo e aí desenvolve no outro o desejo de querer dar esse salto. Sem você precisar fazer nada, sem sair do lugar. Entendeu? Entendi. Ficou bom, querido? Sim, muito. Então, Agora, olha para eles aqui e fala assim, queridos ancestrais, queridos ancestrais, obrigado por essa experiência. obrigado por essa experiência. Querido dinheiro, Querido dinheiro, agora eu entendo agora eu entendo o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo, secretamente. secretamente. Então, querido dinheiro, Querido dinheiro, queridos ancestrais, queridos ancestrais, querida mamãe, querida mamãe, querido papai, querido papai, eu sinto muito. eu sinto muito. E faz assim, ó, imagina você está deitado. Isso. Internamente, estende seus braços e vira as palmas para cima e pede a bênção. Respira fundo. Puxa a força deles para você. Porque tem força aqui. Flor de lótus, lembra? Puxa. Fala assim, agora eu vejo vocês. Agora eu vejo vocês. Obrigado. Obrigado. Me olhem com amor. Me olhem com amor. Se eu puder fazer um pouquinho assim diferente, Se eu puder fazer assim um pouquinho diferente, vou fazer em homenagem a vocês. vou fazer em homenagem a vocês. E na hora que eu tocar o sino da vitória, E na hora que eu tocar o sino da vitória, a minha mão vai tocar junto com a de vocês. a minha mão vai tocar junto com a de vocês. Eu não vou tocar esse sino da vitória sozinha, vocês vão tocá-lo comigo. Eu não vou tocar esse sino da vitória sozinha. Vocês vão tocar esse sino comigo. Obrigado. Obrigado. Você tem uma almofada aí, alguma coisa do seu lado? Não, mas posso pegar. Isso. Aperta assim como se fosse eles aqui, ó. Seus... Tá, vou pegar. Isso. Então, pessoal, para vocês terem apenas uma ideia das coisas profundas e ocultas que a gente carrega e passa uma vida e nunca vai saber. Peguei. Fala pra... Queridos ancestrais, agora Queridos ancestrais, agora eu abraço vocês com amor. eu abraço vocês com amor. E tomo de vocês a força. E tomo de vocês a força. Um pouco de mim fica em vocês. Um pouco de mim fica em vocês. E um pouco de vocês fica em mim. E um pouco de vocês fica em mim. Obrigado. Obrigada. E aí você pode ficar assim o tempo que você sentir. E aí eu vou voltar para as outras pessoas, tá bom? Como é que você tá internamente? Tô bem. Fiquei... A ansiedade passou mais. Você vê que diminuiu, né? Diminuiu na hora. Sim. Porque essa ansiedade é isso aqui querendo vir para fora. E não pode. Entendeu? Quando a gente destampa, ele vem para fora da livre. Entendi. Muito, muito obrigada. Juliana, você é uma vencedora. Bom, simples assim. Na minha opinião, você é uma vencedora. Só de você ter sido sorteada, Sim. Deus já te deu as bênçãos que você precisa. Muito obrigada, muito obrigada. Tá bom, querida? Obrigado, viu? Eu que te agradeço pela coragem. Tem que ter coragem para vir aqui. E, querida, tem... Obrigado, viu? E aí, querida Renata, como é? Meu Deus do céu, o pessoal tá aqui feliz da vida. Gratidão, que aula maravilhosa. E eu vou te falar, isso aqui cura muitas pessoas, tá? Porque nós somos brasileiros. Todos nós temos a herança dos africanos. Sim. Na nossa veia. Sim. É verdade. Todo mundo é curado. É liberado. Quando a gente mexe, eu lembro que quando eu mexi, que eu fui para constelação, eu fui constelar uma questão do meu irmão e tantas outras coisas
foram mexendo, assim, é muito profundo, é muito sagrado, né? E tantas outras coisas fluíram, coisas que eu nem botei na constelação, e, sabe? Assim, profundo. Coisas na minha família, pessoas da minha família. Você pode dar aquele exemplo do dinheiro que aconteceu? A última vez que eu constelei foi online. Tinha mais ou menos uns 3 meses que eu não falava com a minha mãe, eu não tenho costume de falar com ela sempre. E aí, no dia que a gente constelou, no horário que a gente estava mais ou menos no meio da constelação, a minha mãe, entre aspas, do nada, me mandou uma mensagem falando: minha filha, tu acredita que eu tava. Eu nem sabia. Ela falou assim: eu tava com a causa, assim, na justiça, porque o ex-marido, assim, o marido dela faleceu. E aí parece que ela entrou com uma causa no local onde ele trabalhava e a causa saiu, tipo, 48 mil. Aí eu, oi? No meio da constelação, assim, do nada. Tem muita coisa mexe mesmo. Porque a verdade é que quando você entra no campo, você não entra sozinho. Todos os que estão conectados a você sentem instantaneamente, na hora. Na hora que você mexe, vamos para o tabuleiro de xadrez, você mexeu uma peça, mexe todas. Verdade. Entendeu? Na hora que você se entrou, já afetou lá a sua mãe. Esses são os fenômenos do campo que acontecem, que eu vejo aqui todo dia. A Luciana colocou assim: às vezes a gente chega para constelar uma questão no campo, mas para constelar uma questão e o campo mostra outra. A primeira vez que eu fui constelar com o Francisco, acontece essas paradas mesmo, sabe? Eu tava de boa e no Uber, como me atacou uma enxaqueca assim, ó, de lá. E eu não tenho enxaqueca, gente, mas não era uma dor de cabeça, era um negócio assim sinistro. E aí eu cheguei falando algo sobre o meu irmão, que tava me enchendo o saco com o negócio de dinheiro. Eu falei, gente, mas que marmota é essa? Por que eu tô atraindo isso? Aí eu fui pra poder entender. Quando a gente chegou lá, que ele dá, gente, dá um show à parte. Vocês não acham? Eu entrei 9 da manhã, eu saí 4 da tarde, pra vocês entenderem. E aí, quando ele me explicou, né, o que a minha alma queria ver, o que a minha criança queria ver, eu queria forçar todo mundo a crescer comigo, e ninguém tá nem aí pro crescimento, mas eu queria obrigar todo mundo. Vambora, gente, vocês não estão vendo? Mudou a crença, mudou a realidade, ele conta. E aí eu ficava muito puta da vida que ninguém tava vendo aquilo, e o menino ainda me enchendo o saco. Resumo da ópera. Eu cheguei na constelação e o que foi constelado, que queria ser visto, era o meu avô, que na verdade morreu, foi enterrado como indigente, e através da morte dele, minha avó pôde conhecer outra pessoa, se relacionou e teve a minha mãe, e através desse movimento eu nasci. Então, gente, foi uma coisa assim tão profunda, mas tão profunda, e eu senti tanto amor, tanta gratidão por ele, e eu reconheci ele, porque realmente na minha história eu não reconhecia. Gente, é tão... E eu achando que eu tinha ido resolver o B.O. com o meu irmão. O B.O. que o meu irmão resolveu. Depois do dia da constelação, meu irmão nunca mais me encheu o saco me perturbando com dinheiro. Nada. Nunca mais. Nada. Nem um WhatsApp, nem nada. Nada. Exatamente, Renata. O que acontece é isso. Existe uma diferença daquilo que você quer e daquilo que você precisa. Sim. Esse campo é um campo de cura, é um campo de sábio. Ele sabe o que você precisa e não o que o seu personagem quer. Entendeu? Então, isso muda todo. Então, você pode confiar. O que sair aqui, pode lavar a mão, porque você pode confiar 100%. É verdade. A Zélia botou aqui: gratidão, Francisco. Aprendizado a tia da Juliana. A Juliana, ela tá aqui, que linda. Fiquei muito grata, sua tia da Juliana. Tia da Juliana, ó, minha reverência, foi uma honra poder entrar no seu campo. Que lindo. Parabéns, viu? Espero que muitas coisas agora comecem a emergir. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estava aqui torcendo que ela fosse chamada, que ela fosse sorteada, e ela foi. Eu fiquei muito emocionada. Meu Deus, mas também, com uma tia com um sorriso lindo desse, não tem como não ser sorteado, meu Deus do céu. Tem como não. Não tem. Olha o sorriso dessa mulher, gente. Ela é maravilhosa. Gente, parabéns, viu, Zélia? Muito Francisco. Legal. Oi. Alessandro aqui, eu vi aqui você usando como base, além das suas técnicas individuais e todos os compilados de conhecimento que você tem, você usa pai e mãe, alma, criança, ancestrais, presente, passado e futuro como uma coisa só. Qual que é a sua visão sobre outras vidas, reencarnação? Eu não vi você falar, não entra nesse mérito. Qual que é a sua visão? Olha, na minha opinião, Francisco, tá? Não terapeuta, nem constelador, nem nada. Eu acredito em vidas passadas e lido bem com isso. Mas, se você perguntar, mas isso tem a ver com... Eu, honestamente falando, na minha experiência, é mais dessa vida mesmo o problema. E a resolução também. E falando dessa vida, Francisco, só para finalizar aqui, o contexto, no caso da Juliana, ela teve essa bênção aqui de ser sorteada e de ter o acesso necessário para que ela traga cura, para que ela, enfim, consiga avançar. Sim. A gente sabe que existem vários caminhos para o mesmo destino, uns mais pesados, uns mais leves, outros mais longos, outros mais curtos, depende da consciência de cada um. Na vida da Juliana, como exemplo, o que o universo traria para ela como oportunidade de resolver isso, se não fosse essa oportunidade aqui? O que ela esperaria? Ou seja, ou ela estaria condenada a ficar assim? O que você enxerga, tipo assim, de uma vida onde não existe esse acesso, que a maioria não vai ter, mas o que a vida pode proporcionar para que a pessoa consiga, por outros caminhos, resolver essas questões?
Olha, não tem só o Francisco, né? Tem outros consteladores hoje, tem um monte. Tem pessoas muito boas, pessoas até melhores do que eu, mais antigas, pessoas que têm aí um grau assim, de conhecimento muito absurdo. E com certeza ele ia acabar caindo numa dessas pessoas. Tem um pouco também do merecimento dela, né? Do karma dela também, daquilo que ela plantou, né, na própria vida. Porque eu vou te contar de uma outra maneira, Alessandro. É assim, ó. Quando você vai nascer, vou te explicar de outro jeito. Quando você vem para cá para nascer, você tem lá um plano de ação, vai. Você tem um checklist, to-do, de coisas para fazer na Terra. Beleza? Mas imagina esse cenário. Então, vem lá uma comitiva e fala, ó, você vai passar por isso, 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 por isso. Tudo isso aqui vai te ajudar o seu espírito a evoluir. Você aceita? Ele fala, claro que aceito. Mas você vai passar por um monte de coisa difícil, um monte de perrengue, um monte de uma coisa dura, complicada. Mas sabe por que a pessoa aceita? Porque pelo ponto de vista cósmico, esse plano de ação tem 3 minutos. Uma vida de 100 anos, pela perspectiva deles, é 3 minutos. Ou seja, é um piscar de olho. Então, a alma aceita isso com gratidão, porque ela sabe que ela vai evoluir. Ela precisa daquele cenário caótico para ela liberar coisas que ela criou, né? No fundo é isso. Em outras existências. Excelente. A numerologia cabalística, Francisco, ela traz algumas pistas, né, a respeito do nome, da data. Você crê na numerologia? Você leva em consideração? Que traz alguns karmas, algumas considerações da vida. Nome também, a frequência de nome, né? Tudo isso. Por exemplo, eu acredito muito na astrologia védica, que é a hindu, porque eu venho da Índia, meu conhecimento é da Índia. Então, a astrologia védica é diferente da astrologia ocidental. Tem outra pegada. A astrologia védica ela é mais antiga, ela é mais assertiva, ela é mais profunda, ela é mais dinâmica. Sei lá, na Índia, o cara nasce, os pais da criança já tá com o astrólogo do lado fazendo o mapa dele até o fim da vida, para saber os melhores períodos. Eu acredito muito nisso. Numerologia também acredito bastante, radiestesia também. São várias coisas, né? Mas são todas caminhos. É que esse caminho aqui, ele é um caminho que ele pula algumas coisas, vamos dizer assim. Não é que ele é melhor, não é isso. É que é diferente, ele faz outra coisa. Por isso, você me pergunta, mas essas pessoas... É que, como eu te falei lá atrás, né? Esta tecnologia foi descendida nesta época para as pessoas desse período. Entendeu? No futuro, não sei se vai ter. No passado não teve, mas aqui tem. Então, hoje, Juliana teve essa bênção, vamos dizer assim, essa oportunidade de ver algo que só a alma dela vê, e ela não pode ver. Entendeu? Não sei se eu respondo. Maravilhoso. Gratidão, gratidão. Obrigado, Alessandro. Alguém mais? Alguma pergunta? Renata? Eu me sinto vencedora, porém não consegui realizar alguns sonhos financeiros, mas sou grata. Ao mesmo tempo, vejo meu filho não conseguindo prosperar financeiramente. Entendi. É uma pergunta? Não, ela só compartilhou. Você pode repetir? E o que você acha da astrologia chinesa? A astrologia chinesa ela é muito boa, é tão antiga quanto a védica, mas ela nasce da astrologia védica, da Índia. Ela é só é um jeito de falar da astrologia, mas com a linguagem para os chineses. Mas geralmente são as mesmas coisas. Funciona igual. É isso mesmo, Lu. Quando a gente começa com autoconhecimento, a gente não para de estudar, e um estudo leva a outro, sempre. Isso é a maior riqueza. Graças a Deus. Isso. E aí, Renata, alguma pergunta a mais? Não, eu não sei, gente. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Tudo bem? Eu ia escrever, mas eu não consegui. Eu Pode posso falar. falar? Pode. Eu tinha perguntado a respeito de... agora a palavra sumiu, mas Dos conhecer... abortados da sua mãe, né? Se foi as crianças que foram abortadas, se é você que tem que resolver, ou se isso aí, essa bucha é para sua mãe. Eu posso fazer isso ou isso é com ela? É Bruna, né? Bruna? Bruna. Bruna, isso. Você pode fazer a pergunta de novo, que eu não escutei. O teu som tá baixo, eu não consegui entender. Fala mais perto do microfone. Eu acho que deve ter estado o meu fone, sabe? Qual é a pergunta dela? Deixa eu ver se eu acho que tá bem em cima. Ela perguntou, Francisco, que a mãe dela teve algumas perdas, né? Alguns abortos. E ela quer saber Sim. como que ela faz. Se é ela que resolve, se ela pode resolver na constelação, ou isso aí fica para a mãe dela? Para as duas, na verdade, né? Mas é mais para a mãe. Mas ela pode também. Por exemplo, se ela viesse aqui, a gente organizaria, lembra da organização? A gente organizaria a figura, a imagem da família dela dentro dela de novo. Então, nós colocaríamos a ordem no sistema. Então, o que é uma constelação? Vamos entender. A constelação é uma oração ativa, representada por imagens organizadas. Então, quando eu olho para a família dela e vejo que tem gente faltando, a gente traz essas pessoas e coloca elas, primeiro, na ordem de chegada de cada uma delas,
na função de cada uma delas e põe ela, desculpa o nome dela, a Bruna, e põe a Bruna no lugar dela. Feito isto, você consegue ver, dar um zoom out para trás, e você vê de fora a sua família organizada. Ou seja, a inclusão libera você. Qual que é o problema que a maioria das pessoas tem quando tem um aborto no sistema? Se você, vamos imaginar, tem 5 filhos, né? A mãe perdeu o primeiro, o segundo, e aí você nasce. Quando você nasce, já tem 2 que não nasceram antes de você, certo? Então, é só um exemplo, não sei se é isso. Mas esses 2 te deram tudo. Porque se eles tivessem nascido, teria mudado o ângulo, destino 90 graus, e você não teria nascido. Então, por eles não, por isso que um aborto, a lei do pertencimento entra aí. Por que um aborto é tão importante? Porque se essa pessoa pertence, mesmo que ela tenha sido só um óvulo no espermatozoide, não importa para o sistema. O óvulo fecundou, o espermatozoide fecundou o óvulo, acabou. A alma, ela já acopla nesse momento. Então ela tem, é como se ela tivesse um RG, entendeu? Ela pertence. Se a mãe expulsou essa criança por um aborto, vamos dizer assim, natural ou provocado, não importa, aqui não entramos nisso, aquela alma, ela deixa uma marca ali. E aí, quando ela vai, o próximo que nasce, ele olha e fala, olha, parece que alguém já passou aqui nesse útero. Já teve um irmãozinho assim. E aí você nasce. Você fala, ué, mas cadê ele? Ele não tá aqui. E aí você vai viver a vida sempre com uma falta. Então, se aquele irmão foi abortado pela vida, pela condição, pelo destino, você vai abortar coisas na sua vida na tentativa de incluí-lo. Porque se você tiver sucesso, prosperidade, Bruna, é como se você estivesse traindo esse irmão que não teve. Então você se junta secretamente com ele, desse jeito aqui, como nós vimos, para ficar igual a ele. Então as oportunidades, tudo é com esforço, tudo é com luta. Então o que era para ser fácil fica um peso. Por quê? Porque se for fácil, você está traindo esse que não teve a oportunidade de nascer. É como se fosse uma fidelidade oculta, por esse nome. Não sei se eu me expliquei bem, mas acho que você entendeu. Bruna, fez sentido para você? Então, qual é o caminho? Se sua mãe não quer olhar para isso porque tem uma dor e a gente respeita, tá tudo bem, mas você pode olhar para isso e falar, agora eu vejo vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Dá um abração coletivo neles, abraça eles no coração, e você vai sentir preenchida por dentro. É que nem um balão de gás, assim, que enche, que infla. E aí, tudo que você fizer não vai ter mais culpa de dar certo, porque na hora que você vai fazer algo para dar certo, você sente culpa, porque você olha o irmão morto ali, a sua alma olha. E aí vai abortando. Então o objetivo é incluir para liberar. É isso que a gente faz aqui. Está convidada para vir quando sentir o chamado. Gratidão. Obrigado, Bruno. Eu te agradeço. É isso. E aí, Renata? Amigo, Mas, eu só posso te dizer uma coisa, que esta energia se multiplique infinitas vezes assim na sua vida, porque isso aqui não foi uma aula, isso foi um show à parte, né, gente? eu me curvo aqui e recebo com carinho. E me curvo diante de todos vocês também. Isso aí, Deus abençoe muito, 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 muito rico, Foi uma honra poder servir. sempre. É isso. Foi uma grata felicidade poder estar aqui com todos vocês. Posso estar falando algumas coisas de ligação e tal, esses detalhes técnicos? Oi? Posso falar para eles aí, se alguém quiser entrar em contato? Pode, por favor, fique à vontade. Tá. Deixa eu contar um segredo aqui. Ó, a Jéssica está dando gratidão. Dá um namastê para você. Obrigado, Jéssica. Esse trabalho é um trabalho de profundidade, de imersão. Então, o que acontece? As pessoas ficam de 3 a 5 horas aqui. Eu só atendo 2 vezes por dia, que é o que dá. A agenda é bem cheia. Então, o que acontece? Quando a pessoa quiser entrar em contato comigo, ela vai me escrever, oi, Francisco, meu nome é fulano de tal, eu vi você lá na live, eu queria falar com você. Geralmente, eu não consigo falar na hora que a pessoa me escreve, e só vou falar ou depois de um atendimento ou no dia seguinte. Então, eu já vou avisar, hein? Eu peço a gentileza que vocês me aguardem que eu retorno. Eu dou a resposta. Aí eu vou explicar como funciona, valores, onde fica. Eu estou aqui na Avenida Morumbi, né, Renata? Aqui do lado do Shopping Morumbi, na Avenida Morumbi 8155, conjunto 22, de segunda a sexta. Às vezes eu trabalho até tarde da noite aqui, atendo gente de outros países à distância. Se você estiver fora de São Paulo, também faço. Bom, aqui em frente do prédio tem um estacionamento, para quem vinha de carro. Embaixo tem um restaurante, o prédio é incrível. Você veio aqui, você viu, né, Renata? Sim, sim. Lugar super convidativo, Avenida Morumbi. Não, é muito bom. Lugar maravilhoso. Né? E aí, depois você põe o telefone da turma, né? Coloquei, já tá, gente, o contato dele. Mandem lá os números que vocês escolheram também, que aí ele vai mandar a resposta para vocês, tá?
Ah, isso. E os números, eu vou dar um briefing, né? Se Sim. a pessoa quiser aprofundar mais, depois se ela quiser fazer uma campanha, né? Algumas sessões terapêuticas, eu acho que é bem válido. Eu facilito o pagamento, a gente divide, isso aí, negócio de dinheiro é tranquilo, tá? Isso Maravilhoso. aí já deixo claro aí também. Maravilhoso. É Tá isso. bom? Te agradeço, amigo. Agradeço a todos vocês também, gente, por vencerem a resistência, porque muitas pessoas nem conseguiram chegar aqui. Então, isso aqui é mais do que um sinal, que quem tá aqui tá pronto. Ou quem vai pelo menos conseguir assistir isso aqui até esse ponto aqui. Tá pronto, entendeu? Tá pronto. Vai ficar gravada essa aula? Vai, a gente vai mandar pro pessoal. Tem gente que não pôde realmente assistir, né? Questão de trabalho, outras coisas, os horários, mas vai ficar gravado e o pessoal vai assistir, tá bom? Isso Tá aqui, bom, gente. pelo amor de Deus. Ou quem sentir também, depois reassiste. Muito profundo. Renata, Oi, amor. deixa aberto pra gente fazer outras dessas, Com certeza, com certeza. Deixa sim. Tá bom? tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Seus Beijo, lindos. gente. Gratidão. Um Beijo, beijo. Francisco. Beijo, Camis, todo mundo, viu? Um Um beijo. beijo pra Adriana, pra todo mundo aí, pra Bruna, Todo tá mundo. Afortunadas pra ricas. Alessandro, pra Zélia, pra todo mundo aí. Pra você também, Renata. Obrigada, amigo. Pra você também. O Ale tá falando. Depois. Oi? O Ale disse que tá pertinho de tu. É isso aí. Pode vir que vai ser bem-vindo. E tem bombom aqui, tem cafezinho. Tem um monte de coisa que o Francisco fica dando pra gente. Babado. É bem legal. Tá bom? Um beijo pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus, gente. Amanhã eu mando a gravação. Tchau. Beijo, amigo.